Fala, meu povo, estamos aqui hoje com o episódio bônus da segunda temporada, porque esse episódio que eu queria muito, já tem um tempo. Estamos aqui com Fran e Xaxá, dois segmentos completamente diferentes, mas a gente vai tratar isso mais em detalhe daqui a pouquinho. E tem mais um mau elemento pra chegar aí mais tarde, que tá atrasado, viu? É diferente, mas é parecido, né? É diferente, mas no final das contas é tudo produção de conteúdo, né? É verdade. E trabalhar com TV. Esse é o Xaxá, essa é a Fran. Preciso explicar. Eu queria que vocês contassem assim, um pouquinho da carreira de cada um, antes da gente entrar nos perrengues. Começa pra você. Nossa, do começo? Mas do aí, começo. por aonde? Não, porque assim, eu não quero contar a sua história de Big Brother, sua história no Mas você não quer OnlyFans, essa... Mas você quer começar onde? Eu quero a sua versão Quando eu da nasci? história. Eu quero, aqui, o meu podcast Aí é demora, por um único né? motivo. Eu quero que você venha trazer o que você quer falar da sua vida. A Eu bicha não, fala, hein? eu não venho com pergunta, eu não venho com nada formatado. Eu venho Tá. assim, o que você quer contar, o que você não quer contar, a gente já separou. Eu já contei tudo, né? Tem alguma coisa, será que eu já não contei? Não sei, mas acho que o legal de você contar... Que ele que eu acho que ele dá pitaco, é bom. Eu quero fugir daquela coisa de começar do Big Brother. Entendi. Uhum. Porque eu sei que você fez Big Brother, Sim. eu assisti aquele Big Brother, mas sua vida não começou ali, entendeu? Uhum. O que é o legal da Fran é que a Fran não era contadora e caiu no Big Brother, né? Ela já queria trabalhar com isso. Tanto Já. que ela tava fazendo rádio e TV, ou já tava formada, não? Tá formada. Tava formada em rádio e TV, então tinha um... Entrevista uma também. veia, né? Eu estudo. Toma essa. Obrigada, meu secretário. Já Eu só gostei. salvei ela, que Já ela tava gostei. perdidinha. Não tava não, O bebê. editor aí pode colocar o som do cavalinho, É por que eu favor. A gente tem intimidade, não tem problema. Não, foi assim. Eu morava numa cidade de 30 mil habitantes. Que é? Panambi. Panambi. No Rio Grande do Sul, Aí eu sempre ficava olhando TV Fama. Você não tem sotaque, não? Eu amo Tá telefone. zoando. Então, eu ficava olhando e dizia, gente, um dia eu queria que os repórteres viessem atrás de mim, me entrevistar e tal. Mas assim, Bruno, eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não sei atuar. Não, até que eu sou boa atriz, né? Eu sou boa atriz. Igual eu, só que na sua época não tinha podcast. Eu não sei Exatamente. fazer nada disso que eu fiz um podcast. Exatamente. É que a gente também faz. E aí, eu me mudei pra São Paulo pra estudar rádio e TV, porque lá no Sul, rádio e televisão era bem caro. Uhum. Aí eu vim pra São Bernardo e aí eu fiz rádio e televisão. Eu me formei metade de 2008 e aí assim, ó, sem emprego, sem nada. Mandei currículo pra todo mundo, ninguém me contratou. Nenhuma de estagiária, nenhuma televisão. E aí eu disse assim, abri as inscrições do Big Brother. Eu lembro que eu tava no computador, eu olhei a televisão ligada e aquele menino da Vanguarda, aquele... Eu lembro. Thiago, Vinícius Valverde. Vinícius Valverde. Ele que dizia assim, abriu as inscrições do Big Brother, não sei o que. Eu disse assim, quer saber, eu vou me inscrever. Naquela época não tinha esse negócio de pipoca e Não. camarote. Sei lá. Era Tinha- só... Era só desconhecido massa, mesmo. Só o peão. Depois de um tempo aí colocaram o ex-Big Brother, depois agora camarote, pipoca, enfim. E eu disse assim, eu vou me inscrever. E na época teve 200 mil inscritos, né? Muita gente. Muita. E entraram 20 na casa. E assim, era uma coisa incerta. Era uma coisa assim, é muito difícil entrar. É muito difícil mesmo. A gente até tava comentando esses dias, é mais difícil que entrar em medicina na Unicamp, É sei verdade. lá. Hoje, você falou 200 mil, é pouco, perto do que deve ter agora. Hoje deve ter milhões, é mais Milhões. fácil. Mais fácil, com certeza. E aí, entrei, mudou tudo, literalmente mudou tudo. E aí minha vida tomou outro rumo, claro, né? E você Pra tem mim, noção é do claro. porquê que você entrou? Eu não sei, eu acho que eles devem ter, tipo, um grupo, assim, ó, a gente quer, assim, uma pessoa nesse perfil, assim, tudo bem, você sabe? Eu acho que eu sei algumas coisas, Então fala. porque eu faço direção de conteúdo também. E então eu tento pensar com a cabeça que ele pensou. E a Fran me contou uma vez que ela tava fazendo as cadeiras elétricas, e a Fran conversa. Hoje a gente tava vendo um Cadeiras negócio elétricas. junto. Cadeira elétrica Cadeira- são as entrevistas, assim, ó, Ah, tô eu aqui, Pré-entrevista, tá o Boninho, Cara. tá toda a equipe dele, que, tipo, umas 15 pessoas, Aham. eles que decidem, é a Entendi. cúpula ali. E aí eu tava tendo pensar com a cabeça de diretora. A Fran, qualquer ambiente que ela tá, ela vai rendendo. Hoje nós tava conversando com 2 velhos lá, ela já ficou 5 minutos, Ela ela é soube a simpática. vida inteira do velho. Não Ela gente, o velho... Espontaneidade. Ele chegou, a gente chegou, o velho falou assim pra mim, você não sabe.
42 anos de casado, minha mulher me largou. Aí eu disse, me conta. Não, porque ele queria falar, disse, fala, chora, vai. Ele contou que do nada, ele falou, não tem amante, não tem nada. A gente ficou conversando, eu e ele. Foi bem boa a conversa, eu adorei ele. Então, a Fran, ela é muito espontânea, que é um negócio que eu não sou. Eu tenho que trabalhar muito pra buscar a espontaneidade que ela tem. Ela é natural, ela não tem vergonha nem nada. E aí ela contou uma vez pra mim... Eu faço passar vergonha os outros, não faço? Faz. Eu já te fiz passar E vergonha? você rende todo dia. E aí ela falou que uma vez ela botaram ela nas cadeiras elétricas, que eu acho que talvez isso aí foi... Conta aí, agora você já Que lembrou, qual né? a parte? Que botaram ela e ficou todo mundo em silêncio. Lembrei. E ela rendeu. Sim, não. Foi em São Paulo isso, que eles foi o ano que o pessoal da produção foi nas capitais pegar a gente. Por quê? Uma coisa é fita, uma coisa é foto. Chegar no Rio de Janeiro, aí tu vê a pessoa, não é às vezes aquilo que a foto era. Porque na época a gente pegava os melhores ângulos e tal e tal. Era aquela Era Tech aquela Pix. Sony, sabe? Que dava, então. E aí a gente pegava os melhores ângulos, enfim. E aí eles queriam conhecer as pessoas mais de perto. Porque muitas vezes eu acho que é meio frustrante eles mandarem pro Rio de Janeiro, chegar a pessoa não é nada daquilo, né? Legítimo Instagram, né? Pessoa pessoalmente... Cara crachá. Cara crachá. E daí, eu tava em São Paulo, tinha 1000 pessoas pro domingo pra passar pra entrevista com o Boninho. E eu tava só vendo aquele pessoal lindo, gente bonita, gente interessante indo embora. Aí eu fui passar com a psicóloga. Aí eu não sei, são tem tudo até meio... uma psicóloga Tem. que passa no rolê. Ela falou, tem muita coisa. Né? Tem. Aí ela falando comigo, aí ela foi fazendo entrevista comigo, ela disse assim, por que você acha que tem que entrar? Aí eu disse assim, acho que eu vou fazer isso, aquilo. Ela falou, mas você tá toda vestidinha de bonequinha, você não é assim que você tá falando. Eu falei, sou. Eu não sei, Bruno, o que eu falei na hora. Só sei que ela pegou e me deu uma ficha. Ela disse, você tem 30 segundos pra me falar, eu não sei o que eu falei na hora, fiquei nervosa. Aí ela me deu uma ficha. Nessa ficha, eu ia pra uma salinha, fiquei nessa salinha 3 horas esperando pra entrar, pra falar com o Boninho e a turma dele. Entrei na sala. Quando entrei, sentei. Todo mundo calado, de cabeça baixa. Rende o bloco. Aí eu olhei e disse assim, puta merda. Aí eu olhei e disse assim, posso? Gente, ninguém vai falar nada, eu posso falar? Então eu vou falar. Aí eles todos levantaram a cabeça assim pra falar. Aí eu disse assim, então, é assim, assim, assado. Eu fui falando, assim, fiz plástica também. Eu disse pra eles, aonde? Aí eu levantei e disse assim, então, fiz aqui. Falei, contando, né? Uhum. E aí naquilo eles olhavam o perfil da gente e tal, no computador, todo mundo no computador. Puxa uma capivara, né? Eles ficam olhando e a gente nota, assim, quando eles abaixam a cabeça ou levantam. Aí quando eu comecei a falar, todo mundo levantou a cabeça e começou a prestar atenção. Uhum. Aí, nessa fase aí, eu nem sabia se eu tinha passado ou não. Aí saí dessa fase e depois eles só chamam pra fazer cadeira elétrica no Rio de Janeiro. Que é aí onde aparecia antigamente as fotinhos da gente na vinheta de abertura. Uhum. Ali a gente conversa. Isso, ali. Hoje é diferente, né? Hoje é aquela dancinha. Mas é isso. Isso que você falou faz total sentido. É que você é expansiva, assim. Chega no lugar... Espontânea. Chega no lugar, puxa atenção... E o cara precisa disso. Câmera na televisão. E não pode olhar pra câmera, você né? Você já pensou assim? Sério? Não, sim. A psicóloga, ela fica com a câmera aqui. Né? E ela fica te olhando aqui. Eu olhei pra ela. Eu não olho pra câmera. Pra não fazer VT, não pegar VT zero. Eles não querem que... E se você ir lá dentro, uma vez eu fiquei olhando pra câmera, eles tiram. Né, que faz isso, é verdade. E além do mais hoje, né? Até na época... Hoje com as redes sociais, hoje todo mundo se filma, assim, e tal. Acho que deve ser muito diferente o processo. Mas, por exemplo, o que todo mundo deve pensar quando vai lá é... Puta, vou render com esses caras, Só que na Fran, a Fran, você pega aquela... Eu brinco com ela às vezes, parece as velhas do bairro. Que chega... Não, velha não, né? Não, mas... A tia do bairro que chega... Menina, tu não sabe, o vizinho do outro é corno, não sei o quê. E ela vai rendendo. Não, mas eu era muito mais assim, porque foi há 13 anos atrás. Eu hoje já não tenho bosta nenhuma na cabeça, imagina 13 anos atrás. Entendeu? Nada! Mas você vê como muda as coisas, né? 10 anos depois da sua edição, entra a Manu Gavassi e faz tudo que fez. Uma aula de marketing, branding. Só que eu acho que ela
no final das contas, ela é meio aquilo, ela não é forçada. Não, pra caralho. aquilo. Não, eu conheço. Eu conheço sim. Você conhece ela, né? Eu conheço os trabalhos dela. Ela presta serviço pra alguns clientes meus, Uhum. fazendo marketing. E parece que ela gravou E aquilo ela tudo faz num tudo. dia, né? Ela faz tudo. É Não, bizarro. e ela foi dar aqueles toques de feminismo e tal, dá pra ver que ela fala que ela tem uma base, Sim. que ela é Não, aquilo. menina inteligente pra caralho. Inteligente. Você vê que algumas pessoas depois disso até tentaram, até na última edição, tipo, foi meio Porque forçado. não é lacração. Porque assim, ó, Que não é verdadeiro. ela gera o próprio conteúdo, ela Uhum. pensa no contexto, ela pensa em tudo, cara. Olha, de todo o pessoal do camarote, ela acho que Foi foi a- a melhor que, tipo... Eu achei muito legal essa, Foi muito bom ter a entrado. estratégia da Boca Rosa também, quando ela entrou. Sim, das roupas É, também. das maquiagens e tudo mais. Como eu trabalho com propriedade intelectual, esse foi um negócio que me brilhou Que é muito isso os mesmo? olhos. Oi? Quê? É da livro, né? Propriedade Não, intelectual? propriedade É de inteligência. Não, propriedade intelectual é coisas não- que você cria. não Pode deixa de ser, é uma criação. identidade, pode ser um logo. propriedade intelectual era do direito que protege as criações. Acho Então, que era de livro, tá? desde... Também, né? Porque o livro protege Também. pelo direito autoral. Então, envolve música, envolve livro, envolve... Pode ser formato de TV, pode ser qualquer tecnologia, é uma patente dentro de um Uhum. carro, É. um computador, tudo isso é propriedade intelectual. Software, enfim. E a Boca Rosa, ela usou uma estratégia genial, que é a estratégia do desenho industrial ou do trade dress, que é da embalagem dos produtos dela. Você não, até onde eu sei, você não pode entrar com marca, né? Dentro Aham. do Big Brother. Sim. Você não pode entrar com, sei lá, camiseta da Abercrombie e tudo mais. Você Não. precisa se livrar das marcas. Não, eles tiram até a etiqueta. Ela não podia... Etiqueta? A etiqueta. Que bizarro. Uhum. Ela não podia entrar com as marcas dela. Ela queria divulgar as marcas dela, foi por isso que ela entrou no programa. E não podia. Então o que ela fez? Ela mudou as embalagens para criar embalagens bem características, com cores bem características. E aí ela lá dentro, a galera começou a tentar entender que produto que era que ela estava usando. E não tinha Avon na época, E né? era dela. Não, Eu não não entrava, sei. Avon não devia ter entrou. não algum. lembro. Devia ter algum. Mas ainda que tenha, né? Assim, ela tá usando um negócio que não tem marca. É. Não. Mas tem uma embalagem dela. Não tem nem como questionar ela. Porque a marca É. não tá estampada. Não tá estampada. Mesma coisa. Será que hoje eles não obrigam aí? Eu fiquei pensando, não obrigam a usar todos os produtos Mas da Avon? não sei. Mas mesmo que Obriga não. obrigar. É que aí não, acho que não pode, porque aí você tem que, você tem que fazer um contato com o cara, né? Você tem, Uhum. aí você tem que usar a imagem do cara. Mas tudo isso pode estar no contrato do Big Brother, Sim. obviamente. Que é gigantesco. Imagino. Não, eu já li Tem umas 100 eu já li folhas. os contratos do The Voice de vários artistas e é bizarro. Imagina o Big Brother. Tipo, você não tem direito a nada. Imagina né? do Big Brother. Todo ano eles vão aprendendo alguma coisa que vão incluindo Que vão ali, lá, com certeza. com Contrato certeza. seu deve ser muito sim. diferente de hoje em dia. Saiu a Bravanel, tá. Então deixa eu prever isso aqui pra não acontecer de novo. Isso. Saiu aquele caso do Lucas. E o caso da Boca Rosa, ela ainda bombou porque ela começou a chorar pra caralho lá dentro. E não E a maquiagem borrou a dela não maquiagem. borrava. É. Ó, que genial, estratégia Genial. de marketing É. fodida. É. Genial. Maquiagem não borra, tá na embalagem dela e as pessoas procurando Sim. que produto é aquele. Bizarro. Só que ela é diferente da Fran, cara, que eu fico conversando às vezes com a Fran assim, eu falo, mano, isso deve ser muito louco. Porque, por exemplo, você tá tocando com a sua banda, você ainda faz show. Por mais que sua banda pode estourar amanhã com uma música viral, o show vai aumentar, as coisas vão aumentar, mas você tá tocando o quê? 15 anos? Tá tocando 14 anos. 15 anos, é. A As Fran, perigalinhas. por mais que ela tinha começado, ela era muito nova. E aí, ela... Tô velha agora, sentiu, né? Não, era muito nova, ainda você já tá mais vivida, normal. Mas Mas vivida. tinha 24 anos. Para agora tudo! Rústica. Manda embora! Mais enxuta. Tô zoando. Não, mas aí, cara, imagina, em 3 meses você ser um mero desconhecido, você sair, todo mundo te conhece. É foda. Aí eu não consigo. É uma coisa que, tipo... Foi louco, louco, Eu louco. é um negócio que, assim, obviamente eu nunca me inscrevi. Não vou porque eu não consigo. Acho que... Também nunca me inscrevi. Já falaram muito pra mim, mas falaram, acho que não mano, é minha cara. aparece muito podre. Na sua época, menos. Hoje, aparece muito podre. Nossa, É. que vai aparecer de uns print bizarros. De... Sim! Nossa, Na minha mãe vai época ficar não muito aparecia triste porque não comigo. tinha Orkut. Quer dizer, tava acabando o Orkut, começando o Facebook, Instagram não tinha. E dá pra parar com isso aí? Tá piando esse negócio aí Foi mal. de relógio. Eu tava tentando tirar o áudio Eu vi dele, isso. não consegui. E aí não tinha nada disso. A nossa interatividade com os fãs era pessoal, assim. Eles iam... Tinha Playboy na época, a gente Nossa, divulgava. verdade.
Então, assim, era pessoal, não era essa coisa de internet. Todo mundo entra muito preparado hoje. Por mais que o seu foi o 9, mas você vê, até quem é pipoca já tem equipe. Tipo, a Juliette tinha equipe de 5 pessoas. Você tem um prazo ali de 1 mês, mais ou menos, né? Pra se preparar, fazer o que tem que fazer e entrar. Se entrar de novo, vou deixar que vocês contam, você se vira. Tá bom, eu e o Bruno, a gente toca, ele cuida de direito autoral, processa todo mundo. Vai processando, vai mas o que eu li, o que eu ouvi, né, que o Felipe Simas falou em algum podcast da Manu foi isso. Ela entrou com... Ela ficou sabendo que ela ia entrar com um pouco menos de 1 mês. E era, tipo, Natal, Ano Novo. E ela eu passou... acho que não sei. Não Por sei. quê? Bom, pode ser. Foi o primeiro, né? Camarote? Foi o primeiro camarote. Acho que sim. Porque hoje em dia eu acho que eles ficam sabendo lá por setembro, outubro. Já pra se programar. Mas eu não sei se o cara consegue manter a língua dentro da boca todo esse tempo. Claro que eu conseguiria. É difícil, hein? Porque você sempre vai contar pra um. E aí, no caso da Manu, não chegou nem pra ela, né? Chegou pra uma produtora dela, aí o Felipe ajudou a fazer o lobby ali. E ela ficou, passou o Natal e depois entrou no estúdio pra gravar os conteúdos. É verdade que foi a família que gravou pra ela? Eu sei que ela produziu e gravou. Ela produziu, É que a família dela também ela é filha do Zé Luiz também. Isso foi num dia que ela fez velho de todos aqueles comunicação. vídeos, né? Não sei quantos vídeos ela fez tudo num dia. Não sei se foi um dia só, mas foi pouco tempo. Assim, eu vi que foi ela um gravou dia. Não sei se tudo em muito pouco tempo. Só que ela preparar o conteúdo, falar, tá, esse dia eu vou ser líder, então eu vou fazer o conteúdo pro dia que eu vou ser líder. É muito bizarro. Só que hoje já tá todo mundo fazendo, sabia? É lógico. E aí já não mas engaja. Mas é aquilo que você falou. Você tá na internet, na TV, mesma coisa, você precisa mudar o formato. Total. Porque senão, ela fez, genial. Depois era óbvio que todo mundo que viesse na sequência ia fazer. E agora já tá chato, porque agora já tá padrão. Tá padrão. Agora tem que vir alguém pra dar aquela mudada de chave de novo. Que jeito? Que mudada você daria? Teria que pensar algumas Vai coisas. fazer barbearia pelado. Eu teria que... É que depende muito da personalidade da pessoa. Eu ia fazer uma coisa pra sacanear tudo, sabe? Entrar tentar... pelado. Mas você... Eu ia tentar botar easter eggs, assim, ó. Vou falar, galera, ó... Mas é que você faz um humor mais escrachadão, né? Exatamente. Você faz um humor mais... Eu vi outro dia o vídeo seu no Celso Portiolli, tomando um capote lá. Então tem essa pagode da ofensa. Poética. Você faz um entretenimento que ele é mais voltado pra massa. Talvez pra TV é um negócio que super funciona pro que você faz. Sim, mas ao mesmo tempo não. Tem um caso, Não você deve saber... Não dá pra encoxar um barbeiro. De um amigo meu, o Nego Di. Que esse é o grande erro. Você tem que saber onde você tá. Eu falo muito assim, eu faço pro meu público porque eu sei que é o meu público. Quando eu vou sair do meu público, eu já penso um pouco como é que é. Você tem que saber onde você tá. Tem o Nego Di até conhecido meu lá do Rio Grande do Sul, comediante. Ele tava bombando no Rio Grande do Sul e ele é um cara da comédia muito do enfrentamento. E aí ele entrou no Big Brother. E a comédia dele que ele fazia, ele zoava os outros e sacaneava pesado. Só que quando ele entrou no Big Brother, ele, cara, era um cara bem xarope. Lá ele se fez de vítima. E a galera falou, pô, mano, você não é isso aí, que você tá dando um monte de... Pô, você fica cagando, fica zoando os outros e aí vai entrar aqui e vai cagar a regra. Ele se ferrou muito. Se fudeu muito. Carreira dele, velho, que tava aqui, foi pra cá, e aí agora ele tá só em cima de polêmica, assim. Tipo, ele foi uma carreira dele na bunda mesmo, assim, na minha visão, assim. Projota. Entra no sapatinho, vai entendendo as coisas como é. Carol Conká, pelo amor de Deus, não dá nem pra tomar como exemplo. Mas por isso que eu falei, é uma virada de chave. Pra frente ou pra trás. Vidente falou? Depois não quer que chama de véia. Tira um vidente do nada. Não, uma O vidente... que o João Bidu falou? Uma vidente falou. Eu esqueci. Ela que... Eu acho que foi a Márcia Fernandes, adoro. Ela falou que a Carol Conká ia demorar 2 anos pra se reerguer. Bom, um já foi, né? 1 e meio já. Não, ela tá voltando, né? Tá voltando. A vidente tava certa. O Projota também ficou 1 ano parado, assim, voltou com coisa nova. Mas tem um lado bom da Carol Conká. Tem um lado bom que é difícil trabalhar, mas tem um lado bom que todo mundo conhece ela. E isso hoje é muito raro. Hoje é muito raro. Por mais que a gente fale assim, as pessoas que são famosas hoje, que todo mundo conhece, são raramente. Mas eu acho que ela tava buscando isso. Você como marca, você usaria ela como influenciadora? Não, mas dá pra monetizar de outras maneiras. Não, claro. Depende da marca. É que ela teria que trabalhar muito pra mudar essa visão, mas dá pra usar como alguém que superou. Isso. Entendeu? Marcas usam pra superação, né? Dá pra usar. Mas, cara, você vê, hoje as pessoas... É muito raro a gente falar uma pessoa, por exemplo, sei lá, vamos falar uma pessoa que tá num hype agora, sei lá, Virgínia. Eu conheço, talvez você conhece. João. Você conhece.
João. Tua mãe conhece o João? Provavelmente não, cara. Passou no Fantástico, agora talvez conheça. Ela lembra, mas se ele entrar Não, aqui e ela tiver... Chegar no quintal de casa e falar que estuda comigo, ela vai Não acreditar. sabe. Tipo, velho, que nem a gente tava comentando esses dias, o grande fenômeno mesmo, sei lá, talvez o último fenômeno, deve ter outro, tipo a Anitta, cara. A Anitta, que é a vovó de 90 anos. Cara, eu não sei se a Luísa Sonza, talvez, mas... Daqui 1 ano, 2 anos, acho que... É muito raro isso, porque antes era muito tranquilo. Antes era quem tocava domingo no Faustão, tá todo mundo vendo. O rádio dizia quem ia ser famoso, quem ia ser conhecido. Hoje, cara, é muita bolha que muitas vezes vem gente tirar foto comigo e eu sou um influenciador pequeno até, e muitas vezes a mãe fala, quem que é esse cara? Quem que é esse cara? E a pessoa fica, nossa, mas esse cara, o que que tem? Isso acontece muito, e, mano, pra pessoas maiores até, bem mais. Mas é porque diluiu muito, né? Diluiu assim, não... Porque a televisão, você pensa, o faturamento da Globo de 10 anos atrás e o faturamento da Globo de hoje, eu posso falar uma besteira, mas eu li outro dia que era coisa de 6, 7 bilhões e hoje não chega a 1 bi. Eu não sei dizer, mas eu acho que o faturamento não é nem pra onde a gente tem que ir, eu acho que é a relevância. Não, mas o faturamento também. Óbvio porque, que é... Porque você pega as marcas que impulsionavam no comercial da Globo, essas marcas hoje elas não precisam mais pegar e falar assim, a não ser uma marca que tem bastante dinheiro, você pega, que nem no Big Brother, Avon, Santander, sei lá o que, Americanas, tem um caixa muito grande. Então é mais fácil para essa empresa conseguir monetizar ali e conseguir captar cliente naquele programa. Agora, você é uma marca muito nichada para um público de 20 a 25 anos, por que você vai colocar lá? Você pode impulsionar exatamente com os influenciadores daquele público, nos canais daquele público, nos podcasts, nos programas onde eles vão, onde eles frequentam. Eu acho que pra nicho ficou mais fácil. Por exemplo, você vender vara de pesca, você vai lá fazer com a galera que curte pesca. Só que pra quem vende pra todo mundo, acho que tá ficando mais difícil. É a minha opinião. Tipo porque o quê? É muito difícil você ter uma mídia que atinge todo mundo. É verdade. É muito difícil. Você vai gastar muito dinheiro pra atingir todo mundo. Sei lá, vai lançar um carro novo, popular. Cara, é muito difícil fazer um marketing disso. É verdade. Você vai gastar mais dinheiro até, eu acho, talvez. Não sei. Né, Antes você fazia, mas você botava no Fantástico. Eu vou te dar um outro exemplo mais bizarro que esse. Hoje uma empresa, quando ela tem que fazer recall de carro ou de produto, ela tem que... Recall, por exemplo... Isso, explica. Eu não vou usar exemplo da cerveja. Porque, um carro, mas um carro, sei lá. O carro tá com aquele ano, sei lá, Montana 2018 veio com airbag com problema e começou a ter acidente da Chevrolet. A Chevrolet tem que comunicar todos os consumidores que compraram aquela Montana daquele ano para que eles vão trocar o airbag. Sim, dá na TV. Para você chegar... Então, antigamente era só TV. E agora? Agora já estão aceitando Instagram, YouTube. A legislação dizia TV e rádio, contanto que era o tesão de quem vendia comercial disso aí, porque eles pagam tabela cheia. Porque assim, hoje você vai obrigatório. Hoje você vai falar assim, tá, mas eu quero que você faça o seu recall, porque o recall ele não é a empresa que escolhe onde vai fazer, você tem que atingir o público. Então, hoje a empresa pode falar, mas o meu público não tá assistindo Record. Não adianta eu colocar lá, meu público não... Cara, não adianta você... A lei fala de um jornal de grande circulação. Se for uma BMW, você não vai colocar no programa do João Kleber. Exatamente. Cara, é complicado. É bem complicado chegar nessa galera. É muito maluco. É fácil e difícil ao mesmo tempo. Acho que para as grandes marcas, por isso que as grandes marcas estão cada vez mais valendo o Big Brother, porque o Big Brother, hoje em dia, é uma das poucas coisas que atingem a galera. Eu li que 60% ou 70% da folha de pagamento da Globo é paga com o Big Brother. Isso que é 200... Eu ouvi falar que é 200 milhões por marca, né? Eu acho que não chega a tudo isso. Por marca, eu acho que não. Acho que hoje em dia deve ser. Eu já fiz um contrato uma vez de uma marca grande, mas de uma ativação específica no Big Brother, que era um contrato de 6 milhões. Mas não era um master, né? Aqueles almoço de anjos, sei lá. Não era, tipo, Americanas, eu acho que deve ser coisa de 60, 70 milhas. Eu acho que até mais. Tô mais, tirando do meu sovaco essa informação. Eu acho que até mais. Eu não duvido. Porque Americanas faz muito, esse né? Preço, hoje em dia, esse preço de o Big Brother colocou na nossa cabeça, Americanas, mercado! Isso vale tanto, cara. Isso vale McDonald's. tanto. McDonald's. Você pode ver que até... tá tendo uma mudança, eu tava vendo... Cara, eu amo estudar comunicação. Tava vendo... Agora até as grandes empresas, elas estão patrocinando grandes players pra falar das histórias delas. Você vê, saiu o WeCrashed na Apple TV, falando da WeWork. E agora vai sair acho que a Amazon vai sair falando sobre o Uber. Que o Uber tá tendo um problema mundialmente, assim, de muito... muito
motoristas se rebelando, É. e aí eles querem criar um storytelling pra falar bem através do conteúdo. E, cara, é meio treta você chegar nessa galera, assim, mudar a visão. Não, O conteúdo hoje tá muito fácil e muito difícil, cara. Não, e imagem, né? Porque assim, Uber fez muita gente simplesmente abandonar o carro. E, tipo, cara em São Paulo, eu morei em São Paulo 3 anos. Cara, vou viver de Uber, porque não preciso de Uber. O estacionamento de São Paulo, a diária é R$80, R$70. O Uber, R$15, você chega quando você precisa. O metrô funciona razoavelmente bem, CPTM. Agora, depois, até o Bruno Perini outro dia veio postando alguma coisa assim. Cara, eu fiquei anos em São Paulo, sem carro, graças a Uber. E agora, devido ao mau atendimento da Uber, eu vou ter que comprar um carro. Porque eu chamo, não vem, aí chove, o preço vai lá pra cima, demora 20, 25 minutos. A galera que viu a Uber como uma grande vantagem e ficou dependente de Uber, agora tá ficando Você mal. sabe que eu tô quieta, que eu não tô entendendo nada do que vocês estão falando, né? Mas eu tô gostando pra caralho, viu? Mas ele é Eu tô gostando pra caralho. inteligente. Porque eu gosto dessas coisas de mudança de cenário. É exatamente o que a gente tá falando ali. E, cara, no que eu faço, cara, eu fico o dia inteiro que eu fico falando assim. A gente que trabalha com conteúdo, eu até já falei isso pra Fran, a gente fica o dia inteiro, ei, olha eu aqui, ei, olha eu aqui. A gente vai usando as plataformas e vai ficando louco. Você também, com a sua música, também você fica, Sim. gente, olha, que antes você ia pra uma praça, sei lá, em 1820, gente, ó, fiz uma música aqui, vou tocar pra vocês. Lá, 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 lá. Agora, você fica o dia inteiro, gente, olha esse vídeo aqui que eu fiz, maravilhoso, você vai rir muito. É exatamente o que você falou, era o Faustão. O sonho era o Faustão. Agora tá tudo muito diferente. Zerou a vida assim. no Faustão. Mas mesmo no seu caso, você saiu de uma plataforma que era TV, hoje você tá em outras plataformas. Então, assim, eu tenho certeza que hoje o seu OnlyFans ele tem uma receita compatível com o que muito influenciador faz no Instagram. Não deixa de ser uma produção de conteúdo. Temos? Tem. De uma forma diferente, talvez mais sustentável, porque é mais constante. Eu vejo até comentei isso com a Fran, eu vejo o OnlyFans dela como uma Playboy 2.0. A Fran fez a Playboy há 10, 11 anos? 13. 13 anos. E até ela me deu o roupão da Playboy dela. Isso aí é da hora, hein? O que eu ia fazer com aquilo lá na casa? Sei lá, o roupão oficial da Playboy. Que só o cara da Playboy. Você podia ter vendido pros seus assinantes. Devia ter vendido, mas assim, do nada tava lá em casa. Você não quer o roupão ali? Pô! Só que... Pra quem não sabe, eles se pegam. Então, Gente, tem um roupão moscando aí. E, cara, aí, falando em roupão... falando em roupão... Senta aí, pô. Qual que era a grande parada? Que a Fran tava contando pra gente do OnlyFans e ela tava contando da Playboy. Senta aqui. A Playboy, Divide aqui comigo. como qualquer Essa câmera outro... pega nós dois? Tem outra aqui, ó. A gente pluga aqui. Como qualquer outra... Vem pro meio, Fran. E aí a gente põe ali, ó. Como qualquer outra plataforma, hoje em dia tá vindo, é pra tirar o intermediador, né, cara? Antes a Playboy, ela pegava a Fran, dava um cachê lá muito bom, mas mesmo assim isso correspondia a 3%, talvez 4%, talvez menos do que a vendagem total. Sim. E a venda de mídia, porque a Fran ganhava conforme as vendas que aconteciam. Mas Não, aquela mídia toda que tinha naquela época, que as pessoas anunciavam, você não ganhava perante a isso. Não, e outra coisa, você fechava com eles ou por revista fixo ou revista vendida. Era um ou outro, não tinha assim eles um forçavam complemento. Forçava não, mas tipo assim, a revista... Pega mais umas. Você pega uma brejinha lá A pra nós, gente por dá favor? tanto Adriano e também. depois de tantos revista vendida. Não? Duas só. De tanto de revista vendida, você ganha tanto. Aí... Você foi pelo fixo ou foi pelo variável? Não, eu ganhei um fixo. E depois era um X de revista vendida. Mas aí, tipo, Abril faliu? Abril faliu. Tá, então eles falaram assim, ó. Você vendeu, tipo, vamos supor que o número dele, ó, depois de 200 mil, você começa a ganhar R$1 por revista. Eles falaram que eu vendi, tipo, 199,99. Entendeu? Quem é que vai brigar com É igual a imposto de renda. Quem é que vai brigar? Eu vou brigar com eles? Eu falei, deixa pra lá. É igual imposto de renda. O cara tá ali na faixa que não paga nada. Se ele receber R$300 de Então, aumento... dinheiro, Nós Não, faz sim. isso, nós faz Tô isso. nem aí, torrei de... Comprei bolsa, comprei coisa. Mas Isso que é legal das métricas da rede social. Você sabe hoje, até quando você vai vender, eu vou falar, mano, ó, você quer Sim. anunciar comigo? Ó, você vai... Geralmente tem isso, a gente tem esse retorno. Antigamente, era o que... No escuro. Escurão, né? Mas você também não chegava no escuro. Quando você chegava, todo mundo sabia que você chegou. Que é o caso de E falando de quem Faustão. chegou...
Falando quem chegou. Cheguei! Já tá aí, ó. Tô aqui. É pra ir. Não, mas por eu não favor. vou querer, não. Eu quero, por pode favor. passar pro Xaxá lá. Deixa uma pra ela também. Eu bebo, mas eu não Tava- tô num dia tava- bom pra tava- beber. Então Não, tá pega com uma tacinha de Tá vinho. solto. Vinho vai? Isso só. Não vou Então nem eu beber vou nem no vinho, comer. eu vou no Não, vinho. isso Pega aqui o solta, outro que é é mais horrível, fácil de... não. Isso aqui Não, é uma maravilha, faça um Comer pode. Deixamos desse lado aqui já. é melhor também, não. Hoje eu tô num dia... Tá com piriri. Tá difícil pra mim, não tá legal. qualquer coisa. Você vai. vou. Não, óbvio, eu tô na ponta por causa disso, né? Mas que a grande parada, até pra gente continuar no assunto, aí o Didi vai entrar também, é o OnlyFans e essas plataformas permitem você cortar o intermediário. Né? Que nem antes o táxi mesmo. Você tinha um intermediário que a prefeitura tinha que dar uma licença pra você ser taxista. Aí veio o OnlyFans e cortou isso. É legal no conteúdo sensual, né? É legal isso. Gente, dá um close ali. Que coisa fina a pessoa. Ele é fazendo. elegante. Nossa, Ele é gente, elegante. Rica, Mas tô de moletom, que eu tô É. usando há 3 dias. Mas e a roupa Printa aí. São uns 3 mil reais, só a roupa É. que tá. Printa e fala assim, meu advogado, você vai me processar, seu filho da puta? Ele toma vinho fazendo podcast, gente. O dia que o Didico me mandou aquele contrato, eu falei, não, Didico, isso aqui não é um contrato. Era O bem Didi- meia boca, né? Não, o Didi leu, ele disse assim, Não, eu falei, você lembra? Eu de cara eu falei, isso aqui não é nada. isso aqui, Francisco, isso aqui é de padaria. Porque, assim, eu não sou advogado, mas eu Mas lido é com muito inteligente. contrato. Não, eu lido com muito contrato. Aí eu olhei aquele contrato e falei, isso aqui não é um contrato, Fran. Aí ela virou e falou assim, não, mas eu falei, meu, eu vou mandar pro amigo meu que é especialista em direitos autorais e tudo Ele mais. começou a rir do contrato na hora. Só que eu ri na hora, eu falei, a hora que o Bruno Não. disse, lembra que eu falei que você, né, Cara, Bruno? eu tava num posto de gasolina. Eu falei assim, bom, deixa eu só apresentar, né? Pra quem chegou agora, né? Pra quem Tô chegou aqui. agora, assim como ele, esse é o Adriano, vulgo Didico. Desculpa o A, atraso. a gente. estrela do clipe Vou de... pegar meu carro. A estrela do clipe de Sem Noção. Que clipe maravilhoso. Ó, sério, a galera, assim, eu tava falando isso pra você hoje, né? Eu achei muito, muito legal gravar o clipe, cara. Eu me diverti Peraí, demais, isso aí é verdade? demais. Pera, É verdade, é Você sério. foi o que no clipe? Protagonista. É sério. Ele foi protagonista do clipe. Verdade, verdade. Passou no MTV. Não, MTV Na nem MTV existia não, mais. mas passou no Bis. Passou no bis. Passou no Bis. Passou no bis? É. no bis. Você nem me avisou que eu passei no bis, cara. Que chique. O Didico, ele Mas é o que que você radialista. fazia? Eu era o protagonista. Mas aí, o que você contracenou? Eu estava sofrendo de Triste. desilusões amorosas. Amorosa. É a minha vida. vida. É a minha vida. E no final, ele fica com fete. Um amigo meu. Puta. Que não foi o Xaxá. Ei, Ah, eu me descobri no clipe, né? Essa é a Um limpando doce de leite na boca do outro. Aí, ó. bomba de chocolate. Dica pro seu mentira. OnlyFans. É mentira. Você não viu esse clipe? Não vi. É sério? Não, veja, o clipe é mó legal. Depois a gente vai botar o link Ela vai na me zoar pro descrição. resto da vida agora. Né? Ô, mas é muito bom. O Didico é radialista. Eu descobri hoje que ele é um dos... Sabia que ele era um dos sócios, mas eu não sabia que era um Empreendimentos Oceania. Sim, sim. Xaxá é sócio também, né? Aham, a Oceania Bruno. só... Rico pra Você cacete. pode cobrar. Sabe o que eu queria? Eu queria um patrocínio da Batataria Suíça. Ah, mas isso você tem. Esse aí tá fácil, Mas esse isso aí aí tá fácil. em batata? Porra, isso é teu. Você quer cobrar do Bruno? Ô, Bruno, pelo amor de Deus, bicho. A gente vai fazer o Car Podcast. Carbodcast. Então fechou, fechou. Não, mas a gente tá falando desse negócio da mudança na comunicação e tudo mais. E ele chegou bem na hora do rádio. Sim. Porque a gente tá falando de... Puta, passou de Big Brother, Francine de Playboy Já pra trabalhei no OnlyFans. Trabalhou no rádio Foi uma também? bosta. Numa rádio Ele marca é melhor nossa. ele, Boa, melhor rádio ele. boa. Você trabalhou onde? Não, eu trabalhei na Transamérica, só que Ó. a minha experiência não gostei. Da rádio ou da Transamérica? Foi na roda. Eu acho que foi Tá, mais tá, rádio. do ambiente. Deixa ela falar, Xaxá. Agora eu quero ouvir essa parte. Tem secretária agora, menino. Desculpa, eu tô Eu tô parecendo o curioso. Louro José, Dona Maria. O Guinho da Palmeirinha. Ele começou a falar, então, a Francine, então, quando ela começou... Ele tem essa Mas, mania. mas ela começou, ela falou, mas o que eu vou falar Foi mesmo? ótimo, Aí eu foi ótimo. ajudei. Ele ajuda. Mas eu quero ouvir essa da Transamérica. O que acontece? Eu achei que quando eu me formei, os professores falavam assim, vocês falam muito de televisão, mas trabalhar na rádio é muito legal. Aí eu consegui trabalhar na rádio. Mas eu não achei tão legal. Porque Eita. eu acho que eu sou mais caricata, mais espontânea. Sim. Eu acho que eu funciono mais na televisão do que... No físico, né? E assim, o meu português não é... Vamos combinar, né? Seu português Eu- é muito bom. eu muito discordo. ruim.
Eu Você discordo. tá maluca? Você funciona muito no rádio. O que é que eu te falo? É que é foda falar de outra rádio. Eu não gostei Eu acho que o tanto. produto que você tava Era não ruim. valorizava as suas qualidades. E eu vou te falar isso, ó. Era pra entrevistar a gente, Bruno. Todo dia tinha gente não, nova. mas dava pra. Melhor ainda. Por exemplo, eu e o Mas ele Xaxá. foi um biólogo uma vez. O que eu ia perguntar pra um biólogo, gente? Mas é aí que eu tô te falando. Eu era ruim em Talvez biologia. a rádio Eu não colei. tenha valorizado as suas ideias para um programa. É que aí você tem que estar com um âncora bom, porque você tem que entender a função mas de era cada um. bom. Você, que a gente chama no rádio, tem que ficar no corte. Você tem que, por exemplo, Sim. vamos entrevistar o Bruno da banda do Bruno. Pá, Bruno, como é que tá a tua banda? Tal. Você vai fazendo arroz com feijão. Aí, tipo, o Emílio faz muito bem isso. Aí agora é a hora da Fran botar uma pimenta. Fran, já ouviu a música dele? Ela sabe que você não ouviu. Aí vai desenrolando. É isso. entendeu? O Xaxá matou. Eu é ia isso. fazer exatamente esse elogio, porque eu te acho o nosso Emílio Surita da Do educadora. Rádio Campineiro. Do Rádio Campineiro. Cara, Piorado. eu te acho muito foda, velho. Pô, obrigado. Do rádio, Obrigado. De verdade mesmo. Eu escuto educadora só por sua causa. Ah, para. Verdade, eu acho Tá muito bom, maluco. velho. Eu acho muito bom. Eu acho muito também. bom. Não, educadora, Sabe você por tá quê? me enganando. Mas sabe por quê? odeio. Porque a gente tava falando, Xaxá, aquela hora de você fazer Mas é uma rádio ótima. de você fazer um conteúdo pra massa ou de você fazer um conteúdo mais seleto, assim. Porque hoje é difícil você conseguir atingir os dois públicos. Ou você faz uma parada massa, mais Mas sempre foi assim. bagunça, mais sei lá o quê. Mas o seleto, por exemplo, a gente faz música não é pra massa. Porque a gente não faz dancinha, não tem apelo de funk, não tem coisa de sertanejo. É uma música pra um grupo mais seleto, assim. Mas não e o porque a João? gente seleciona. E o João? O que você me fala do João? O João, cara, eu tenho falado muito sobre o João Ele é um fenômeno. em vários lugares, assim. Mas eu o não- João é nicho ainda, Didi, na minha opinião. Mas só que ele tá colocando muita gente. Só que o que eu acho que ele tá conseguindo fazer. Mas o nicho, acho que o nicho dele é grande. Então, só que eu acho que o que ele tá conseguindo fazer é um outro movimento. O João, ele é lado B. Eu ainda acho ele lado B. Também acho. Só que ele não tá gourmetizando a música dele. Ele tá fazendo o lado B virar lado A, velho. E eu acho que ele rompeu essas fronteiras do que nem eu. Ah, ele é nicho. Óbvio que ele é nicho, né? Você vê que tem um público específico lá que ele é adorado. Só que é muito quente. Só que ele tá se tornando conhecido em todas as áreas. Sim. Por exemplo, você fala com mães que os filhos gostam do João e já conhecem, consomem e cantam Idiota, por exemplo. Que é a música dele que tá bombando. E ele tá colocando, tipo, 12 mil pessoas no Espaço das Américas em 3 apresentações chover, pô. seguidas. Não, Vai eu chover. eu concordo com vocês, E, mas... não, só um pouquinho, isso não é pra qualquer um. Não Isso é. não é um cara, por exemplo, se o cara não rompeu essa barreira, se ele é nichado, ele vai colocar meia casa em uma apresentação e vai ser legal, e vai ser legal. Imensa. E o dele é venda, É. o dele é faturamento. Cara- E aí o cara sai, ele esgota 2 datas em Ribeirão Preto com muita gente. E aí ele esgota em Brasília, esgota em Goiânia, esgota em todo Banda lugar que ele vai. Banda que nem Capital, banda Skank, tá suando pra encher uma casa dessa, cara. Tá. Eu acho que ele deu palco pra um público mais sofrido, talvez, e um público lado B que nunca foi mainstream. Alternativo? E agora o lado B virou mainstream, assim, Ah, com o sim. João. Com o João. Eu acho que porque o lado A deu uma. É meio um pop, talvez vou ser bem escroto que eu vou falar, mas meio um pop LGBT, assim, né? Sei lá. Porque é um público mais nichado. Eu, por exemplo, eu talvez acredite, mas eu nem sei se o João é gay, se não é gay, porque Eu também não. eu não consumo muito o produto João, Mas a embalagem dele é É. bem diversidade, assim. mas o que ele tá fazendo é muito impressionante. Assim, é um Sim. trabalho muito bem feito, não só ele, Renato, toda a equipe, é muito impressionante. Mas eu acho que talvez ainda a gente tá vendo pelo que a gente gosta, pelo Ele que a gente apareceu no for... Fantástico. Mano, o Xamã também apareceu apareceu. Bastante, mas O não Xamã apareceu uma semana antes. E Você o sabe quem é o público foi. Xamã? O Xamã é popularzaço, Xamã fez com o Gilberto trap. Gil ontem, Tá sabe? arrebentando. então. E é Xamã, trap. Luiz Assunção e Gilberto Gil. E Então, do trap ele é o 02, 01 hoje. É ele e o... Ele teve a música mais Matuê. tocada Matuê. do Brasil. então, mas mesmo assim, se a gente for sair de uma bolha que a gente tá, se a gente for chegar em outras bolhas, as pessoas não conhecem. Eu, É na muito verdade, louco, eu né? acho que esses caras estão chegando e a gente não tá vendo. Eu acho que a Tamo gente ficando não tá velho, pô. entendendo, a gente Total. não tá entendendo alguns fenômenos. Você falou o negócio de atingir elite e atingir a massa, Big Brother.
A Globo, no geral, conseguia muito isso. Você catava uma novela antigamente, talvez o Nossa. Pantanal esteja acontecendo isso de novo, você atingia todas as classes sociais. Todos os recortes assistiam as novelas da Globo. Eu acredito até que é a emissora ainda mais O Brasil eficiente. parava, Cara, né? No parava. final de novela. Você quer ver mais Big nicho? Brother? Seu Big Sim. Brother, como É. foi? Você quer ver mais nichado que, cara, podcast? O Flow, não sei agora, depois Isso da é polêmica nichado. com o Monark, mas o Flow tem mais visualizações do que... Tem mais audiência do que a Globo. Então, mas isso é um pouco ilusório. É uma coisa que o Xaxá a gente fala muito. Teve um menino essa semana, o Gaulês, que ele atingiu 700 Genial esse mil cara. pessoas simultâneas na 500 Twitch. e poucas mil. Você sabia que um Bizarro. ponto no painel nacional de Ibope, um ponto, que não é nada. sim. 50 Não, São Paulo é 60 mil, só que um ponto nacional, eles estimam de 700 a 1 milhão. Um ponto. TVs pequenas dão isso no painel nacional. A Globo a forma chega a como dar você 18. coloca o conteúdo, Ah, né? Você mas- deixa disponível pra Mas ele olha o dominar aí. número. Você cata um canal, por exemplo, uma Band, pensando em território nacional, dando 6 pontos com o Datena, o cara tá falando pra milhões de pessoas todos os dias. Sim. Então, assim, ainda é uma mídia muito Aí, acima. essa é uma pergunta que você deve ouvir bastante. Eu acho ela um pouco clichê, mas eu quero ouvir a resposta de quem tá lá dentro, que é a rádio, né? Eu ainda consumo rádio, Sim. mas porque eu talvez seja de um nicho diferente. Geração. Que não é nem a geração, cara, é a música. Eu gosto dos programas, de alguns poucos programas de rádio. Então, por exemplo, eu ainda ouço Pânico. Não diariamente, mas pelo menos um episódio na semana eu ouço. Se eu não vejo na estrada, eu Mas vejo no mudou bem, podcast. né? Ele ainda te mudou impacta, né? bastante. É, Me impacta, porque eu acho o Emílio muito bom. mas mudou muito, Por né? exemplo, essa semana eu vi lá num episódio que, sei lá, o Emílio sai de férias. Já cai pra mim. Eu já Tá. não Eu vejo. tenho vontade de ouvir Eu também. já não vejo. Então, mas você ouve pelo responsável pelo entretenimento. Sim. Talvez você sinta isso no educador. Tipo, de repente, sei lá, você sai de férias, se entra alguém no seu lugar, e talvez caia a audiência ou não, mas tem muita Não gente que muito. escuta por sua causa, ou por causa da Larissa, Sim. ou de manhã por causa do Fabinho. E as rádios, elas sobrevivem, acredito eu, por conta das marcas, né? A audiência, óbvio, mas o que sustenta a audiência são as marcas ali impulsionando. Né? Sim. Se você não tem audiência, você não tem marca impulsionando. Você sentiu nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, porque você já é macaco velho de rádio, Sim. queda de rádio ou De só público? vai mudando o público? Ó, vou falar de duas situações. Pergunta longa, né? Não, mas são duas situações distintas. Se você pegar em termos de audiência absoluta, números absolutos do rádio, caiu. Campinas, vamos falar na nossa região. Uhum. Só que São Paulo tem mostrado um crescimento. Nos últimos... Teve uma queda São Paulo tem trânsito pra caralho e também. depois aumentou. Uhum. E hoje você consegue observar em São Paulo um crescimento no número absoluto de rádio. Talvez o time watch diminuiu, né? Eu não sei, não dá pra saber, mas lá tá subindo, tá subindo geral a audiência. Sim. Campinas agora tá um pouco mais estável, mas o que a gente percebeu é que teve um primeiro período que é difícil falar de pós-internet, porque pós-internet é 94 pra cá. Mas quando teve um boom de conteúdo, o conteúdo começou a ficar mais acessível, a gente percebeu que teve uma queda. E o rádio começou a perder um pouco de relevância. Nos últimos anos, quando a gente achava que talvez o rádio fosse enfrentar uma crise geral de tudo, de credibilidade, audiência e investimentos, aconteceu o contrário. Porque a gente teve uma mídia que era muito forte que morreu, que é a mídia impressa. Então, o que aconteceu quando a mídia impressa saiu? As agências começaram a buscar uma mídia alternativa que fosse tradicional, que saísse da internet, fosse uma mídia tradicional, para substituir em parte aquela lacuna que o impresso deixou. E o rádio, ele meio que encaixou nisso. Tanto que hoje a gente vê um monte de conteúdo que você só via nos impressos, impresso que eu digo jornal, revista, tal, que hoje estão no rádio. Então, por isso que eu te falei de duas situações. Na situação financeira, o rádio se mantém. Não todas as rádios. Rádios de centros... De pequeno porte, elas estão sofrendo. Elas estão sofrendo mesmo. Você vê rádio fechando e tudo mais. Mas de grandes centros e rádios grandes, assim, né? Então, que nem uma Jovem Pan. A Jovem Pan, eu já estava lendo uma matéria falando sobre de onde que a TV Jovem Pan ainda é deficitária
que ela ainda dá prejuízo. E é um produto novo, né? É um produto novo, mas ela tá bem de audiência pra onde ela atende. Tá batendo CNN, pô. Tá batendo a CNN, não em todos os horários, mas tá batendo em alguns horários. Só que o rádio e o web dela dão muito dinheiro. Então, o rádio, porque a Rádio Jovem Pan é uma rádio muito tradicional. Ela mudou o viés, você vê que ela tem hoje ela não é mais só aquele entretenimento tipo Algazarra, né? Sim, que é o programa que a gente... o próprio Pânico, né? Tá bem politizado. Politizado. É outro conteúdo hoje. Mas você vê que o rádio, ele ganhou um fôlego, cara. Você falar pra mim, o rádio vai morrer, que é uma pergunta que a gente ouve direto, que eu acho que era o que você queria falar no começo. Eu diria que não. Eu acho que o rádio ele vai mudar a forma de difusão dele. Eu duvido que em 10 anos a gente vai ter Porque a rádio não precisa ficar só no rádio, né? Não. A Jovem Pan tá fazendo isso bem. Ela Vai fez lá, isso bem. Pega um corte, bota no YouTube, bota entrevista no YouTube, bota episódio completo no YouTube, E bota no meteu transmissão em Spotify. vídeo, e meteu conteúdo relevante. A rádio vai se tornar a nova gravadora. Que não fica só na rádio, faz outras coisas. A gravadora não grava mais. Mas vai ter o rádio. Produção de conteúdo, né? Produção de conteúdo, é isso mesmo. E porque o conteúdo local vai ter que continuar existindo. Não vai dar pra você focar, Jovem Pan é legal. Pô, do caralho, mas Jovem Pan é São Paulo. Quem que vai falar daqui? O que eu gosto aqui é que a gente tá com 3 frentes completamente diferentes. Seu cara de rádio. Sim. Você fez Big Brother, agora tá no OnlyFans. Depois eu até quero saber o que mais você tem feito fora do OnlyFans. Se você tem alguma relação com marcas também, ou se você hoje segue uma carreira solo com OnlyFans. E o Xaxá, que faz uns conteúdos de barbearia pelado. Porra, mano, mas o Xaxá é um cara mas que você tá manja fazendo de coisa pra caralho. multi-e-mails. É isso que eu ia falar pra ele. Ele é um cara que Tá estuda fazendo coisa pra caralho. Tá fazendo... eu vi lá outro dia no Celso Portiolli. Que eu até brinco, até pra fazer as idiotices que eu faço lá, eu sei exatamente o que eu tô fazendo. Eu sei o que vai rolar, sei o que eu quero. Você monta um personagem ali. Monto um personagem e penso muito em grana. Penso em como isso vai me gerar receita agora, daqui pra frente. Todos os projetos que eu faço hoje pra gerar receita futuramente. Como que eu vou agregar marca e pegar nicho. Puta, vamos pra esse nicho aqui que ninguém tá fazendo, tal. É meio complicado, assim, mas rola, assim, rola. No meu, Bruno, eu tô canalizando tudo no Only porque a margem de lucro, de ganho, pra mim, tá sendo grande, É boa. Então... Já ganhou mais do que Playboy? Chupa Playboy. Caralho, é mesmo? E aí eu tô canalizando tudo nela. Às vezes as pessoas vêm, antes eu fazia, te dou tanto pra você fazer aqui essa marca, mesmo eu não gostando. Aí eu fazia por causa do dinheiro, né? Vamos fazer. Mas não aparece nenhumas marcas que tenham relação com o que você faz? Sei lá, um sexy shop. Apareceu já um pessoal assim, mas eles queriam anunciar dentro do Only, aí não pode, né? Não pode, o Only não E eu não quero também vincular, que nem o meu Instagram. Talvez por isso que o Only tem essa margem boa. Não desvirtua tanto pras marcas, mas uma hora vai se vender. Então eu tô jogando a minha energia nisso aí, porque isso aí tá dando uma margem grande do que eu ficar, ralando em outras coisas. Claro que é bom movimentar Instagram, esse tipo de coisa, lojas. Porque você puxa muita coisa do Instagram pro seu OnlyFans. Exatamente. Né? Mas você hoje, você produz conteúdo diário ou não? Não. E como que se alimenta a plataforma? Que tipo de conteúdo que tem no OnlyFans? Para quem não sabe. De tudo, né? Eu falo por ela que ela fica com vergonha. Faz seu pitching de vendas aí para novos assinantes. Ele é muito bom. Não, cara, é tipo como se fosse o lado da Playboy, que tem, sessões de fotos. Tem também o conteúdo, os vídeos que ela faz em casa. Cara, tudo bem caseiro, viu? Porque as pessoas pedem caseiro. Não querem fotos de fotógrafo. Já fiz ensaio fotográfico, o pessoal disse assim, a gente não gosta. A gente gosta de você fazendo. Mesmo? Aí eu faço. Tem stories normal também, que nem o Instagram lá dentro, né? Você não assina, você é um casado sério. Você não deve saber o que é. Mas... Eu ainda falei pra ela hoje, eu falei assim, hoje eu vou fazer um podcast com a Fran. Ela, que Fran? Falei, porque ela tá ligada aquele caso lá do OnlyFans, né? Ela falou,
Aquela do OnlyFans? Eu falei, aquela do OnlyFans. Que já tem? Ela Não. Calma. Eu conheço a mulher dele, hein? É verdade, Não, é verdade. gravações. E ela nem era. A gente namora, ela nem era minha namorada na época. Não era? Não Eu era. achava que era. Era a segunda vinda dela pra Campinas. Eu tava testando. Ela acompanhou 3 clipes aqui. Não, uma diz semana. pra ela pra não se preocupar. Eu falei, não, pô, eu vou levar o gancho junto, relaxa. Mas que você faz lá é tipo como se fosse um Instagram, só que sensual. Bem... Faz um pitching de vendas, assim, ó, para novos assinantes. Olha, eu mostro tudo lá. Então, assim, eu tenho vídeos também exclusivos que são pagos à parte e são bem picantes mesmo. Bem pesadão, né? Bem pesadão. Bem pesadão, entendeu? Não fica vermelha, não fica vermelha. Você tá mas no sabe- OnlyFans. Não, eu fui fazer um podcast esses dias do Vênus, eles falaram assim, pode falar de outro podcast. Claro, a Yasmin, elas são muito boas, pô. Yas e a muito boas. Cris, são muito boas. Aí Eu tô copiando elas, tô pegando a galera da o música. pessoal tô entrou, copiando as delas. elas são ótimas. O pessoal entrou e disse assim, eu achei que isso aqui ia ser morno, mas nossa, eu disse assim, muito bem, viu? Achou que eu era santa. Acharam errado. Achou que eu era errado. santa. Achou muito errado. Não, eles acham que ia ser uma coisinha assim, mais ou menos. Não, tem E tem uns fetiches malucos, aqueles caras que Tem. aparecem pedindo pé. Essas coisas, não. pé tranquilo, Bruno. Tem que ter outros que você não pode falar aqui, né? Meio chato, né? Não tem problema. Eu não ligo. Já pedem fazendo xixi. Pedem escrever o nome no corpo com batom. Sério. Caralho. Ô, Pedem. tem um pessoal, né? Pede pra mandar áudio gemendo falando o nome. Ai, Ai, falando o nome mais caro, hein? não, eu não faço. Tem que pagar bem. E pedem conteúdo exclusivo. Eu não tenho como fazer, porque aí eu vou ter que fazer um vídeo separado pra cada E pessoa. você Não vê que, tem como. mano, é aquilo que a gente tá falando, da diferença dos conteúdos. O cara quer um conteúdo exclusivo. O que muda pro filho da puta ter 10 vídeos iguais do que ele tá querendo? É, então, é a mesma coisa ali que aparece, entendeu? É que, cara, quando você gosta de alguém, você idolatra alguém, isso não tem preço. Se você pudesse pagar pro Bonovox te mandar um abraço, de repente você fosse fã do YouTube. 50 é o máximo. que eu Não. pago. É que você conhece, Você pagaria. você tá Pagaria, inserido nesse pagaria. meio. Sei lá, Você eu digo pagaria. Não, Bonovox, mas Cara, você tá inserido nesse meio. cara, mas John isso, Mayer? mas isso é muito real. Eu Isso é- pagaria isso 5 é mil muito reais real. se eu pudesse jogar uma partida de futebol com o Ronaldo. Qual Entre deles? aspas. Com o travesti, de comedor de travesti. Travesti. Ah, mas calma aí, eu também. Mas você entendeu? Às Quando? vezes o cara viu a Fran lá no Big Brother há um tempo atrás e, mano, ele é a O pessoal musa dela. escreve, diz tal, assim, ai, sabe? Fran, eu olhei a tua Playboy, eu não gostei. Tu não mostrou nada, aqui você tá mostrando, entendeu? Aí, isso é legal. Pagou R$ 9,90, filho da puta. Você quer o quê? É. Não, Abriu, ficou com tudo. É, então, aí, e eles pedem, eu peço também pra eles me darem sugestões de vídeo também pra fazer. Legal, isso é legal. É, pra e você aí eu ver direto faço. na fonte, Mas eu né? tenho de tudo lá. O que tem de vídeo, Fran? Eu disse, assim, assado, tudo bem. Eu mando. O que é o assim, sabe? Não dá pra falar aqui porque é pra família brasileira, né? Não dá. Esse aqui eu vou colocar lá. Mas não sou o maior de puta. 18. Que fique claro, não sou puta. Isso é legal você dizer. Porque tem muita gente que acha que só porque tem vídeo ali, necessariamente... Não tem. É só eu sozinha. O pessoal pede com outra mulher ou com outro homem. Não vai ter. Mostrar aquela foto ali vai dar uma desanimada na galera. Não, aí só sou eu e as pessoas às vezes escrevem. Ai, quanto é que é pra te encontrar? Quase que eu falei, se tu souber, filho, quanto é que eu tô ganhando aqui, você não ia nem fazer essa proposta pra mim. Você Entendeu? tem um Celta. Ah, não vai rolar, né? Não, assim, tá bom. E outra coisa, Bruna, eu respondo todo mundo. Função, hein? Caralho. É. Paciência, hein? Não, Nossa. paciência. Eu que não sou ninguém, não respondo. Eu respondo, Imagina. porque o pessoal que tá ali, ele quer minha atenção, Sim, né? verdade. Ele se inscreveu ali, É verdade, pagou é em verdade. dólar. Ô, Jesus, entendeu? Eu tenho que responder. É verdade, Então, é eles verdade. são muito bem tratados. E elas também, que tem mulher. E é só brasileiro ou galera de fora também? Pouca gente fora, porque meu inglês é péssimo. Ah, mas porque você tem um público E mais ela é forte uma no Brasil celebridade também, né? brasileira também. Se você não É. saiu fora também. É, mas eu tô no 0,23. Eu não sei que ranking que chega isso aí, né? 0,23.
O que será isso? É o top do OnlyFans, ele vai dizendo a métrica ali de qual relevância você é. Às relevância. vezes, Eu tô é. 0,23. Que é a menor porcentagem. Quanto menor é o menor, você faz parte de um grupo menor dos mais Legal, assistidos, legal. assinados. Não é, eu acho que não é os mais assinados ou que ganham mais. Eu acho que é Interação, interatividade, é, o engajamento. Mas é o que você falou, de responder Legal. todo mundo. Quem É. vai fazer isso aí? Pô? O engajamento, a quantidade que eu acho que põe foto. Esse tipo de coisa, a quantidade que vende conteúdo à parte. E, cara, é escalável. Então, tipo, a mesma foto que ela faz e posta lá, velho, ela pode ter 2 assinantes, como ela pode ter 300 mil. E aí, isso Com que é a o mesmo grande trampo, parada. É o que é do gato, Que é o né? parecido com curso, O com marketing, essas coisas. o negócio ele é mais marketing do que o... Não! Não, Ali não. tem corpinho. Não, é lógico, mas se você bota só o corpo e para por aí, Não dá. é uma Que coisa. você Mas tem aí que fazer o você pode trabalho. ter 2 caras, você pode ter Quanto- 300 caras. Quanto mais a Fran, pelo menos que eu acompanho assim, quanto mais ela aparece na mídia assina? offline, assina. O Esse prêmio. login é free, hein? Esse prêmio. login É frio. É... Free nada, né? Deve dar... Não, mas é... Deve ser mais caro pra você. TVC. Mas quanto mais a Fran faz mídia offline, mais dá retorno lá. É. Porque mexe com a visão Como das assim, mídia pessoas. offline? Quanto mais você faz TV, quanto mais você aparece em Ah, outros sim, sites. sim. Quanto menos ela faz conteúdo erótico, mais dá retorno. Mais dá Prospecção retorno. de cliente. Prospecção de cliente, É quando lógico. ela vai trocar uma ideia e a pessoa Porque vê que ela é O meu engraçada. Instagram, por exemplo, ele é zero sensual. Tem foto de biquíni, normal, mas é zero conotação sexual de lingerie, coisa. Tá vendo? Eu acho que isso que até faz ser Mais moda. Ah, mas tem um Mickey. Ah, mas pô. não dá pra entregar ali, Eu né? adoro o Mickey. Não dá pra entregar ali, né? Seu produto tá na outra Sim. plataforma. Ali é só um... É, É Ali só o dá pra cartão dar de um visitas. chamarisquinho ali mas no- depende do perfil. Como a Fran já era uma celebridade, dá pra fazer isso. A menina que tá começando agora, ela não tem nada, ela tem que postar foto da bunda dela que vai dar mais like. É. Entendeu? Então É, e depende não só da muito. bunda, é né? verdade. É, Ela acaba tendo que eu digo no avançar. Instagram pra Sim. começar. E lá ela vai ter que avançar muito mais É. rápido Sim, pra entendeu? poder manter Então- seguidores. É Mas- muito difícil, é muito difícil. O pessoal acha que é só criar. Tem muita gente desconhecida criando OnlyFans, acha que vai estourar. Não é assim. O trabalho é. E você conseguiu capitalizar bem de um negócio que você teve 10 anos atrás. É. Você consegue pegar Peguei a muita galera da muita Playboy gente pega e fala, escreve peraí, que é aqui eu fã tenho um de Big negócio Brother, exclusivo, É. né? Mas foram os mais relevantes, né? Os É. Big Brother, o Big É. Brother dela, os primeiros, aí teve uma lacuna aí de um monte que ninguém lembra de ninguém. lembra, é. Quem que E era agora de mulher teve no os seu Big últimos Brother? aí. Que relevante? De mulher, no geral. Tinha Naná. a Naná, Quem que era mais velha, era uma Ah, mais na velha. velhaça. É que eu lá. tava visualizando, tipo, pensando quem que poderia ir pro OnlyFans. Você veio logo com essa, A já me Ana, desanimou. essa que a Ana é minha amiga, mas ela trabalha numa construtora, então não ela não. Zero. Trabalha na construtora e ganha 5 mil reais. Se ela viesse trabalhar nisso, ia ganhar muito mais. A Ana? Então, enfim. A gente tá Que falando 5 mil, Ah, a achei Ana que- ganha muito Eu mais. esqueci que a gente tá falando aqui com um cara que fez a banheira da Luísa Ambiel. É. Gente, eu fiquei sabendo disso, olha, eu tô horrorizada. É muito bom. Você levou tetada? Eu levei de tudo. E deu, ali. né? Eu quase morri afogado na banheira, meu. Foi uma E tu uma conseguiu festa. ganhar dela no sabonete? Ah, não, eu não Ela é peguei boa. nenhum. Não consegui, Eu essa não vi ficou lá, né? nada. Não, mas Ah. aquilo que a gente tá falando de fetiche, de coisas exclusivas, e tudo mais, cara, você conseguiu realizar uma parada assim, ó, que Não, foi muita divertido, gente foi no divertido. Brasil queria fazer. Foda-se se ela tá velha, se ela tá Não, igual, se ela não tá super bem. Ela é ela. Cara, ela super pode estar com bem. 60 anos. A galera que assistia a banheira do Gugu. Só que, Nossa, mano, é. ela é muito competitiva, velho. Ela é demais. Eu sei que eu terminei, quando eu fui segurar ela, Afogado. Vocês Não, foram ela onde? me Vocês afogou. foram no motel fazer. no motel. Ah, que Aí eu delícia, fui que segurando massa. ela pra ela não pegar o Ó, ninguém sabonete. me chama pra esses rolês. Você tem que Ah, ligar nessas Eu horas, acho que eu não velho. te conhecia, senão eu teria te Nego só me chamado. manda contrato aí, ó. Isso que eu falo. É melhor. Eu sei que no caso dela, quando ela foi pegar o sabonete, eu juro, eu fiquei acho que não. cansado. Aí terminou, eu falei assim, puta, legal, ela não pegou nada. Aí a galera falou, não, ela pegou 3. Quando? Em que momento ela pegou? Eu não vi. Gente, mas aquele banheiro do Gugu era muito boa aquilo, né? E hoje em dia, sensacional. isso. E a gente ia A ser preso. gente, criança, assim, eu era adolescente. A gente para, achava isso super e tranquilo. eu morava numa megalópole chamada Valentim Gentil. Que maravilha. Que é isso aí? Aonde é Minas? É, interior Presidente de São Paulo. Prudente. Interior de São Paulo, é por ali. Ah. Dá 1h30. Valentim Gentil fica... Sabe onde fica São José do Rio Preto?
Aham. 1 hora mais quente, assim. 1 hora Nossa. mais... Tipo Tuporanga, né? É, do lado... Quantos habitantes? 12 mil. Plantação de cana. Votuporanga. É, Menino, cana, café. Tu nasceu lá? Nasci em Votuporanga, porque não tinha hospital em Valentim, né? Ah, você nasceu bem, Aí, então. aí cresci em Valentim. Pensa, um moleque de 14 anos em Valentim. Valentim não tinha TV a cabo, Sky, não tinha nada disso lá, pô. A primeira coisa que chegou foi internet via rádio, antes do Speed. Que legal. Cara, a banheirinha do Gugu, que isso. Coisa Você boa. tá nessa Salvava o faixa de adolescente. idade, Bruno? Não precisa falar. Eu tenho 33. É novo. É que eu tô meio acabado Nossa, e tal, mas mas eu tô com 33. Eu sou mais velho aqui, Mas- eu sou ancião de vocês. A banheira do Gugu, cara, é tudo um plano de fundo pra fazer as coisas também. É uma É. puta ideia do Gugu, velho. Porque, tipo assim, Sensacional. ele falou, não, eu tô fazendo putaria, eu não tô fazendo uma brincadeira. Aham. É. E era uma putaria. Então é tudo plano de Você fundo. botar a tiazinha com Amaral. É, Negócio que é. Ô, já conta a história do Legendários. Com o diretor. Cara, Essa é maravilhosa. o diretor do Legendários uma vez falou, cara, a gente tentou fazer vários pegar mais formatos. E aí a gente tentou levar as pessoas pra Brasília pra brincar e tentou fazer matérias sensacionalistas, tentou fazer matérias legais, matérias descoladas. Dava 2, 3 pontos. Quando eles pegaram e fizeram a brincadeira de qual que é a bunda masculina, que tinha 6 bundas e uma era de um cara e 5 de mulher, com Zezé de Camargo e Luciano tentando responder, o programa dava 2, 3, deu 7 nesse dia. Aí falou, tira essas bucetas dessas matérias, Tira Hermes e Renato, põe tira essas tudo. bunda. E aí sexualizou, você sexualizar, principalmente pra esse público mais popular. A gente viu isso no canal do Pagode da Ofensa. A gente tava fazendo 8, 9 milhões de views e a gente fez o podcast com as meninas que fazem OnlyFans. Você Foi até falou aí que a gente conheceu a Fran. Você falou que é o maior canal de pagode do Brasil. E é o maior canal de pagode do E Brasil, é de por incrível que comédia. pareça. Eu de comédia e hoje de podcast Que com menina que faz OnlyFans e atriz pornô. E aí a gente Eu só viu faço ele faz. Cara, eu vi uns episódios disso. uma baixaria. As thumbs são muito boas. As thumbs. A embalagem, você As tem que thumbs embalar, são é uma geniais, baixaria. são geniais. O rei da thumb. É uma baixaria. Só que ali como a gente tá embalando, é o que eu falo, né? Beleza, pode ser o que for, mas você tem que embalar de um jeito. E aí, cara, sexualizar é foda, velho. A Fran é um exemplo disso. Mas é rentável. É rentável, é o que eu brinco também, cara. São 3 coisas que é a linha de interesse das pessoas. É treta, sexo e fofoca. Se eu chegar aqui e falar assim, mano, tem um Se você conseguir juntar os fofoca. 3, surubão de Noronha. mas é básico de qualquer pessoa. Existe. Qualquer pessoa na vida. Se eu chegar aqui e falar assim, mano, tem um cara tocando um violão ali na esquina. Tá legal mesmo. Mas se eu chegar assim, mano, tem um cara batendo no outro na esquina, todo mundo vai lá ver. Eu ia. Chegar, tem um cara dando a bunda ali na esquina, vai todo mundo lá Vai. ver. Mano, tem um cara ali que é isso corno e mesmo. a mulher chegou, não sei É o que, isso todo mundo vai lá ver. Então as pessoas são muito primitivas. Então é como você vai embalando. O Gugu é o rei de fazer isso, velho. É, Fazia muito bem. Era. Era. É. Mas isso é muito real, né? Como que ele conseguiu conduzir bem. Cara, é que assim, a sacada da banheira do Google, ela era muito... Foi A sensacional. gata molhada e as Gata outras coisas. Não, molhada. ele era gênio, mas não Pô, pode por favor, esquecer obrigado. que não era ele só. Sim. Por exemplo, um cara que nem o Gugu, numa TV que nem o SBT, o Record e tal, ele tem uma produção gigante. É. Ele tem o feeling, que nem o Silvio Santos também Ele sabe teve. que funciona. O Sim. Pânico na época da TV. O Pânico, muito criativo, principalmente no começo. Mas eles têm uma estrutura e tem muita gente boa pensando junto Muita. com eles o tempo inteiro. Mas na época certa também, né? Porque hoje não vira nada. Ah, mas... Pânico na TV, por exemplo. Hoje não... Não ia rolar, não Só vai. que você fala de época Politicamente certa. Era o que era aquela época. Não, Eu quando, acho que- quando eu chamo de época certa, é época que tolerava esse tipo de coisa. Que eu acho muito mais legal. Eu acho que a galera Acho muito cansou. legal. Na verdade, assim, a galera fala, mudou o público, mudou o perfil, a galera Eu cansou acho que daquele tem conteúdo. outros fatores também. Hoje, para um moleque de 15, 16 anos que era o target daquele programa, hoje você tem outras disputas. Não é só É isso mesmo. o programa da Record e o programa da Globo. É o Play 4, Play 5, É a verdade, Twitch, é verdade. é o YouTube, é não o sei o quê. celular. Celular, é a menininha aqui antes, mano, você, sei lá, meu pai quando queria namorar minha mãe, tinha que passar na frente da casa dela e dar um oi pra ver se é. Hoje o cara, em vez de estar vendo um Pânico, ele tá aqui conversando com a Vai menina lá que ele gosta da escola. Um like na foto Você 2015. quer mais? Você quer mais? O TikTok. TV a cabo. Você falou de TV a cabo. Pô, não tinha TV a cabo lá em Valentim Gentil. Cara, o que é TV a cabo hoje?
Você Você gosta não de futebol? precisa de TV a cabo. Você tem um futebol aqui. Você sabe que eu tenho uma teoria que as plataformas de streaming, elas vão gerar a nova TV a cabo, né? Já estão gerando, né? Elas O vão, modelo de negócio é muito parecido. elas vão se concentrar em uma só em algum momento. Seja no Amazon, seja no Netflix, seja no Globoplay, sei lá. Em algum momento você vai ter que pagar uma e aí você vai ter acesso a outras 10, assim. Não sei se já tem, mas se Então, não é tiver... isso que estão discutindo nos Estados Unidos. Eles querem fazer uma associação pra você comprar, em vez de você pagar 15, 20 ali, você comprar por 100, É isso. por 100 reais e ter todos. Só que aí que tá, mas a Disney vai falar, o meu vale 20. Se for 100 reais, o meu Mas, é 20. mas é E justo que vai seja ligar. proporcional. Só que aí você também vai comer. A forma como você vai licenciar o conteúdo, você não vai licenciar só pra Disney. Você Mas, por vai exemplo, licenciar- Mas Hoje- a Turner vai concordar com isso? Não vai. E o problema é que a briga é essa. A Netflix vai falar, mano, beleza, a Disney é legal. Só que, porra, eu sou a primeira, eu sou a pioneira, eu sou a mais conhecida. É. Só que a Disney vai falar, caralho, eu sou a Disney. Aí vai vir a Turner, pô, mas eu tenho futebol. Aí vai Tem vir uns o- que vão foda. morrer. Tem uns que vão morrer, né? Que nem a AT&T vendeu todo o braço de comunicações dela pra Discover, não sei, pra Não vi, Turner, não pra vi, não Turner, vi. pra TNT. Então, já acabou, já não existe mais, já fundiu. Eu acho que algumas menores vão acabar sendo devoradas pelas gigantes. A Disney vai comprar alguém aí no também meio do acho, caminho, também cara. acho. Ainda que não compre, eu acho que vai dar uma amassada e falar assim, cara, você quer ficar no jogo? Então beleza, você vai entrar nessa plataforma aqui, você vai receber menos, porque você Só é que- menor. Mas ao mesmo tempo nós estamos falando, beleza, estamos falando de Disney, mas ao mesmo tempo a gente tá falando de De Apple Amazon, Netflix. e Amazon. Nossa, E Netflix. gigante, gigante, É. todo Nós gigante. estamos falando no mínimo de 5, 6 grandes, assim. É, A menor é a Netflix. Se a gente for menor Que é a a mais cara. Netflix, que é a mais cara. E é mais cara. Só que, É. mano, ela tem. Provavelmente na TV de todo mundo aqui tem um botão Netflix. Isso Tem. vale muito dinheiro. É o marketing. É o marketing. Mas ó, a Amazon talvez seja a que mais consiga se diluir, né? Porque é mais barata. Mas eu acho que em algum momento você vai ter uma centralização. É a nova TV a cabo, só que à disposição para você consumir o conteúdo. E que no você Brasil, que você tem uma Globoplay. Que se bobear que tem hoje o conteúdo mais relevante, pensando em público brasileiro, alguém vai comprar eles em algum momento. E eles são gigantes. Aí uma dúvida, se no seu... sei que você talvez não deva nem lembrar disso, mas no seu contrato, por exemplo, se a Globo resolve colocar a edição do seu Big Brother no Globoplay, você recebe por isso, né? É uma forma de vocês... Com certeza não. Mas deveria. No Não. contrato. Porque é um no prazo de contrato- licença de não, imagem. eu lembro que nunca. Sim, mas aí o contrato diz que não. Chama nós. Se eles quiserem. É. Chama Não, nós e E fala tem que mais não. uns 400 ex-BBB pra você A pegar gente passa aí. de- no Multishow. Passa os melhores momentos do Big Brother X, Y, as brigas. Mas aí é uma divulgação. Quando É, você é. vai reexibir um programa, Ah. em tese você precisa pagar. Mesma coisa pegar uma novela lá de 1990, Eles pagam. eles têm que pagar. É, Eles mas pagam. eles exibirem trechinhos, eles podem Ah, justificar não, que aí é é jornalismo. marketing, aí é Pode marketing. ser. O pessoal que vai lá na. Que Eu vou no ia- banheiro enquanto que, você Vai lá, que ia você lá na voltar, rádio. já tô aqui O calculando. pessoal que ia lá na rádio dizia que quando eles reprisavam novela, eles ganhavam sim. Não, eles ganham, eles mas ganham. tem que ganhar. Mas, ué. mas a gente não, porque o contrato era tão gigante que não. Mas você não pode licenciar sua imagem eternamente. Uma coisa é Você você quer fazer. processar a Globo? Mas uma coisa Bruno? é você fazer isso. Eu não com- quero. Não sei se eu quero comprar essa briga. É verdade, não. Mas uma coisa é Mas você. também a gente ganha nossas Mas, vidas, hein? inclusive, eu Vamos Será? tudo pra É, Maldiva. Vamos. Para de ser bobo. Eu mandei hoje uma notificação pra eles, inclusive. Não, mas ali eu Dois provavelmente. artistas. Mas não é a Globo, é uma editora Eu da acho que Globo. era umas 100 folhas de contrato. Então, com certeza. Ah, não, mas assim, isso é muito discutível. Você não pode licenciar sua imagem eternamente. Tá bom, Bruno, eu vou pedir o contrato pra eles de novo. Uma coisa é você falar, tipo, Mas no beleza, cinema, a gente como é fez que um faz clipe, isso? a gente fez... Então, mas Ah, aí... então. Só que assim, o cinema não tá capitalizando em cima daqui, vai capitalizar por um período. É. Não, tá até hoje. O cara vende pra TV a cabo, tem as exibições. Por exemplo, Será que o cara ganha até hoje? O ganha, ator que faz? entra no Netflix, o Netflix comercializa. Tem filme Então, da década então, de mas 50 que mas- tá rodando até hoje. mas Na é assim, Amazon tem um monte. Quando... assim, isso Como é é muito que é? discutível, né? Mas quando você vai reexplorar economicamente a imagem, a voz de alguém, a não ser que você tenha assinado um termo muito... né? Mas, por exemplo, pensa num... Eu tava com coisa na cabeça. Tô com tanta vontade de mijar que eu até me desfoquei. Vai, aqui. vai, vai. Vai lá, vai mijar, vai A gente vai lançar um quadro agora que chama Convidados Improviso. Isso aí nós estamos bom. Enquanto isso, eu vou mandar um direct pro Boninho pra ver se ele me vê com o meu contrato pra gente dar uma olhada nisso aí. Se tiver no Globoplay, a gente pode negociar. Ah, eu lembrei do exemplo. O cara, quando vai licenciar uma... Cara, eu vou dar um exemplo, assim, de que eu passei pelos dois lados, né? Eu era advogado da Wizard.
Olha eu tomando pau. Eu era advogado da Wizard. Ou advogado de uma grande empresa. Não tem problema. Tá. Eu não tem nada. Acho que não tem nada demais. Eu era advogado da Wizard quando a Wizard contratou o JQuest pra fazer uma campanha da Wizard. Então, eles pagaram lá um valor X. Aí existe aquela escolinha de inglês? Escolinha não, né? uma Escolinha com escola. 600 franquias. É uma franquia do Brasil. Aquela grande escola. Deve ter uns 500 mil de alunos. Grande Tá bom. Carlos Wizard. Carlos Wizard. E vendeu, acho que por 2 bilhões. Tá a bom, escolinha. gente, errei, 1,8 tudo bem. bilhões. É. 1,8 bilhão. Aquela escolinha. E eu trabalhei nessa operação. E ele contratou o JQuest pra fazer um show lá e Ai, vão me processar por causa E disso. usando- Escolinha, pode. Não, ele nem é mais dono, relaxa. E usou a imagem, mas o pessoal da Pearson pode processar. Ele licenciou, o JQuest licenciou a imagem para o Wizard usar por um período. E aí agora, sei lá, e eu lembro que na época, algumas escolas e uma galera seguiu utilizando a imagem do JQuest do lado da Wizard depois do período contratado. Então contratou por 6 meses, usou por 1 ano. E aí, os caras já JQuest olharam e falaram, peraí, mas o contrato aqui ia até agosto e estamos em novembro, os caras estão usando nossa imagem. O contrato era um período X. Aí os caras do JQuest notificaram a Wizard e, se eu não me engano, eles ajustaram o valor para pagar o período que ainda estava utilizando, né? Depois adicional pararam de ali. utilizar. Então você negocia por um período, agora se você negociar eternamente, se você vai fazer novas reproduções, assim, eu acho que é justo que tenha um compartilhamento. Eles me contaram depois dessa história em Floripa, porque agora o JQuest é meu cliente do escritório. Eles falaram, cara, a gente tava num avião, a revista da Azul, passando lá e falou, ué, mas peraí, essa revista aqui É nova? É nova, e nossa imagem daqui, sei lá o quê. E aí eles entraram em contato com a Wizard. Às vezes é uma... Não chegou nem a ter treta. Provavelmente, quando uma empresa é tão grande assim, às vezes é uma cagada da agência que não foi lá ver pra renovar. Isso às vezes é a cagada da Wizard. Eu já tive esse mesmo caso na Honda, quando concessionárias não tiraram o material na data que era pra tirar. Então, a Honda avisava as concessionárias, falou assim, ó, nessa data encerra essa campanha, tirem os conteúdos, tirem os outdoors, tirem os panfletos, e a gente vai colocar um novo conteúdo. E aí o cara vai lá, mistura os conteúdos e não tira. Aí o cara que tá lá, que é o modelo daquela campanha de 2020, vê lá em 2021 e fala, não, peraí, o cara vai lá, notifica e ainda ganha ali 10 pau, porque a empresa usou mais 2 meses. Só que a empresa não tem culpa, é o cara da concessionária que usou, mas quem vai pagar a conta vai ser a empresa. É que eu acho que, eu não sei dizer, a Fran deve dizer melhor, mas eu acho que o contrato da Globo deve ser tão Caxias. E na hora de entrar lá, né, Francine, se Mas falar que você tem que doar tua mãe, você Eu põe. dou. Vai. Sim. Vai. Não, ali ali Mas- a mulher tava falando, eu tava... Mas Quero. Sim. É o meu do Midas. Tipo assim, eu não quero falar nada, porque vai que o Boninho resolve de me chamar de E novo. outra, Tomara Jesus Cristo. Tomara. Construiu muito a sua vida depois disso, né? Lógico, Gratidão. então eu não tenho o que falar, o contrato é ótimo, vai no banheiro. Ah, vou mijar. É o que eu e a Fran tava falando esses dias, né? É meio um efeito borboleta, né? Se a Fran não tivesse ido pro Big Brother, como estaria a vida dela hoje? O Uma que bosta, seria? né? Eu teria casado, eu acho que o velho da lancha. Pode ser. Talvez tivesse acontecido. Talvez talvez ia ter desse uma tipo. lancha, né? Tá fudida. Mas você sabe Ah, que... você acha que eu ia estar fodida? Não, eu tô falando, eu acho você que ia não. ter uma lancha, né? Tá fudido igual tá hoje. Eu tô fodida hoje? Não tá, não. Nossa. Vamos ver Ô, onde que Charles, tá. Tem sequestrador vendo. Charles, parou. Come um Sequestrador amendoim. vendo. Pega aqui, ó, o mendorato. Tá gostoso. É o básico, sempre fala que você tá fudido. Eu Mas tô você- fodida. Você sabe uma coisa que ele falou? Ficou pensando, por que os caras não colocam nesses contratos? Por exemplo, eu vou usar a campanha por 1 ano. Tá. Por que não faz um contrato de 2 anos? Mais caro. Tudo bem, cara, mas dependendo de quem é, a não sei que seja um cara muito, muito famoso, não que nem o JQuest, mas que nem ele falou, um ator que tá fazendo um comercial da Honda, né? De uma empresa de Lázaro carro. Ramos. Não, mas você vê que a maioria eles usam gente desconhecida, eles usam atores que não Eu são... não sei como é banda, mas tem um sindicato dos atores de que meio dita um mínimo. Ah, tá. Porque se ele fizesse um negócio um pouco mais extensivo ali, ele evitaria um negócio desse. Ah, deu pau, ficou um pouco mais 3 meses, vai estar coberto, né? Não, mas Não vem um sei. pouquinho. Inteligentinho pra mim, né? Como assim? Muita Estamos informação. comendo amendoim aqui, viu? Só pra te avisar. Foi Isso aqui nem é rápido. amendoim. Esse milhozinho é venenoso, né? Ele é bom, mano. É venenoso.
Mas aí eu fico bêbado. Eu adoro né? isso aqui. Hoje a gente tá com o patrocínio da Batataria Suíça. É o que é do Cambuí? Cambuí. Nossa, eu fui muito na de Barão. Morava do lado. De Barão de um amigo meu. Nossa. E da Budweiser. E da Bud. A Bud eu não posso falar que é patrocinadora, mas eles Apoio, mas né? já tá falando Apoio, né? apoio. Cambuí é Apoio ótimo. bom, hein? É porque a gente fica bêbado depois, aí o cara fala, não. Não patrocinei nada. Não, um a apoio, gente não um tá apoio. bêbado. É, porque eles estão apoiando aquele evento que eu falei pra vocês, de lançamento da banda, e eles estão, cara, botaram tipo 700 garrafas e sei lá. Caraca, foram legal. muito parceiros, os caras da Bud foram 10. Eu tô de aniversário mês que vem. Será que eles conseguem alguma coisa pra mim? Olha, eu vou te falar, eles são bem abertos. Tá. Eles são bem abertos. Vou falar com eles. Uns 2 fardos, daí fecha. Não, pô, é o que eu costumo falar. Eu não sou ninguém e os caras estão fazendo as coisas por nós. Imagina porque Ô, é louco, alguém... mano, você tem Não. altos contatos De aí, visibilidade. Não. Assim, ó, eu vou te falar. A melhor estratégia que eu tive pra banda, na minha vida, a primeira foi advogar. Porque eu advogo pra tudo quanto é artista hoje. E aí eu comecei a colocar marca também, outras grandes marcas trabalhando comigo. E aí eu tive a segunda ideia, que foi o podcast. Cara, eu não sou comunicador. Eu sou Zarruela, do advogado, que bota um microfone, uma câmera e vai lá. bem. Não. Zé Ruela, Não, Zé Ruela, assim, um advogado, isso aqui é zero papel de advogado que eu tô fazendo. Eu juntei uma galera, juntei os amigos e resolvi montar um podcast pra trazer pessoas de quem eu gosto, pessoas que eu gosto, que tem conteúdo que eu acho que vale a pena compartilhar. É que aí que tá, acho que a grande sacada do podcast é os nichos, cara. O cara que gosta da mesma coisa que você gosta e que quer entender mais sobre o bastidor da música, o cara que é músico que nem Cara, você, músico da noite, puta, eu quero ouvir o que ele vai falar, vai... Cara, e pior Sempre vai ter o gente pior é que que você eu vai- nem quero o cara que é músico da noite, saca? Aham. Porque assim, ó. Vou ser muito xingado pelos meus xingados. Todo episódio eu falo bosta. Mas é porque o músico da noite, o cara que se ingessa na noite, o podcast não é pra ele. Todo mundo que eu trouxe nessa temporada. Não rendeu. Esse é um episódio bônus. Muito pelo contrário, rendeu pra caralho. Rendeu pra caralho. Mas porque foi uma galera que empreendeu na música de alguma forma e deu certo. Então você pega Ana Gabriela, Mário Nolasco, Malta. Pô, foi uma galera espetacular que eu conheci ao longo da minha trajetória jurídica. Não foi a música que me apresentou. Que louco. E eu trouxe a galera pro podcast, pra música. Agora eles vão fazer participações com a gente no evento. Então eu usei meios completamente fora da música pra trazer a galera pra dentro da música. E eu acho que isso que é legal, até o meu meio que a comédia, você tem que entender, cara, que você tem que ter um plano de negócio, por mais que for. Cara, puta, eu tô começando agora no stand-up. Velho, beleza, você tá começando agora? Que cidade que você é? Puta, você é numa cidade pequena. Cara, de repente você consegue fazer uma noite num bar, que você consegue ganhar uma graninha, e daqui a 6 meses você ganhar uma grana, que de repente você ganha um salário mínimo, dá pra você largar o salário mínimo e viver disso, e aos poucos ir trilhando. E o lance mais, assim, de tudo é fazer muito de coração, saca? Que é muito genuíno, assim. Podcast, puta, tá longe de se pagar. Esses equipamentos. É que não hoje, né? Que hoje a gente vê no estúdio de você. Mas, cara, nossa, assim, ó, financiamento. Mas tá longe de se pagar. A gente subsidia tudo. Os apoiadores. Cara, eu nunca fui atrás de cota de patrocínio podcast, porque eu não fiz podcast por isso. Eu não fiz podcast pra ganhar dinheiro. Eu fiz podcast pra contar a história que eu acho massa. Que signo você é? Touro. Ah. Tanto que eu não faço toda semana, todo dia. Eu faço, tipo, eu gravo 8, 10 e lanço quando eu quero. Agora eu tô fazendo por temporada. Então esse é o último da segunda temporada. Falei, cara, é uma temporada que eu fiz sozinho, primeiro que eu fiz sozinho. E foi muito de coração, assim. Juntar uma galera que eu gosto e eu me surpreendi muito com todos os papos. Todos, assim. Papo que eu falei assim, cara, essa pessoa tem bastante número, mas eu acho que não vai render. E, cara, a pessoa tira do sovaco umas puta história muito massa, assim. Todo mundo tem uma história legal, cara. Cara, eu vou te falar, assim, ó, eu acho que eu não fiz a ordem, tanto que eu tô gravando pra depois lançar. Mas, Bruno, você não vê, pelo menos quando eu vejo isso, que nada é à toa? Por exemplo, a Fran, por exemplo. A Fran foi num negócio que, do nada, dá uma exposição muito grande. A construção é, tipo, você tá aqui no 2 e você vai para o 200.
Mas, velho, você vê que não é à toa. Você fala, mano, quando eu vejo ela na cadeira lá elétrica que a gente tava falando, eu vejo ela falando pra caralho. E os caras falam, mano, essa mina é muito boa, tem que colocar ela lá dentro. Que ela vai render, a gente precisa de alguém que fale, alguém que vai chegar um dia e vai falar, vamos todo mundo pra puta que pariu, não sei o quê. Mandou a Maíra até, a mulher do Arthur que ganhou agora, ela mandou pra puta que pariu lá no Sim, Big mas Brother. ela não ganhou, eu fiquei em terceiro. A Maíra do seu Big Brother. A treta da Maíra clássica é da Fran. Mas eu não, tipo, a gente não tem nada. Você tem que mandar o Xaxá pro Big Brother agora pra surfar Ela na não onda deixa eu dele ir. igual a... Ela não deixa eu ir. Manda e você não, a gente não tem... Você deixou eu ir? Se a gente namorasse, eu poderia ir. Deixa eu gravar aqui, pera aí. Foca ali. Mas você sabe que você falou um negócio que eu achei muito legal, né? Acho que foi o Xaxá que falou. Que todo mundo tem uma história, né? Legal. O Jô Soares falava isso. Mano, da Ana Gabriela, a gente parou o episódio pra chorar. Ele copiou do Jô. A gente parou pra chorar, mas não foi um choro de tristeza, foi um choro de, tipo, ela foi contando as histórias e ela ficou emocionada. E aí cara, ela começou a contar a história de uma live que ela fez que mudou a vida dela. E a galera que fez a live dela é a minha equipe do podcast. Caramba. E tava, tipo, o Gus ali, o Biel ali, aí ela, tipo, um chorando daqui, outro chorando dali. Eu falei, não, para, eu preciso mijar, vocês choram. E aí, tipo, cara, e todo mundo se abraçou ali, voltou, comendo, bebendo, como se nada tivesse acontecido. Mas, cara, foi muito legal, assim. E você olha tão de genuíno. fora pra ela, você fala, puta, é uma playboyzinha que o pai botou Cara, eu já carreira dela. conhecia a Ana de outros rolês. Cara, foi um churrasco com a Ana, um churrasco que apareceu a Sandy, tava eu, o Mário Nolasco. Só que ela tava uma dela, assim. E aí eu encontrei com ela depois num outro evento. Eu fui no show dos Meninos do Trio em São Paulo. Ela ia fazer participação, a gente tava no camarim, troca ideia. Só que era uma Ana. No podcast, ela foi sozinha. Sozinha. Ela não foi com o produtor, ela foi com o empresário. Ela chegou sozinha. Ela chegou, eu abri um vinho. Cara, a gente tomou umas 3 garrafas de vinho, tomou cerveja. Ou ela tava tão solta, ela tava tão... feliz de estar ali, ela tava bem ali, sabe? E ainda falei pra ela, falei, cara, é outra Ana. Foi só física. É outra Ana. Eu conheci hoje uma Ana muito de verdade, assim, A sabe? real. E foi muito legal, porque não tinha uma coisa de, tipo, tá ali pra vender um produto, tá ali pra trocar uma ideia, bebendo, comendo. E tipo, cara, bota o japa aqui, come aqui, foda-se. A gente levou o banoffee do João. Cara, ela comeu o banoffee do João como banoffee do João? Ah, mas o João pra Campinas, ele é estrela, só faz pra São Paulo. Ah, é? Pau no cu, manda o João tomar no cu, que o João é... Porra, João. O João é estrela. Cara, foi um negócio assim... Cara, ela comeu banoffee como se fosse a última banoffee da vida dela. Eu vou ter que fazer um corte só dela comendo banoffee. Cara, ela comeu um quarto de uma banoffee desse tamanho assim, ó. Eu me vejo fazendo isso. Bicho, eu falava, ela dava umas não, garfadas assim, ó. Como, pô? Ó, cara, o pessoal da Malta, cara, os caras da Malta se soltaram, cara, eles tomaram uns 30 buds. O Bruno, assim, é Bruno, né? O vocal da Malta? foi o primeiro, saiu e agora entrou o João, que é um cara que canta assim, ó. Cara, o timbre de voz é igual. É mesmo? Igual. Eles vão lançar, inclusive eles vão no evento lá dia 1º. Estão negociando isso hoje, que eles vão fazer uma participação lá também. Cara, os caras são 10, assim. Cara, E o Bruno tá fazendo o quê, vocês? Não tem a menor ideia. Parou, A né? gente já carregou a Não solo tem a dele. menor ideia. Tem a menor ideia. Foi uma doideira aqui. Nem... Essas Cara, coisas eu não é entendo, aquela coisa que velho. o cara às vezes sabe fazer carreira solo, muitos não Não, pode dar muito certo, que nem o Thiaguinho. O Di Ferreira tá se encontrando agora, assim. Agora ele mas tá... ralando. não, Ralou, hein? Ralou. Mas ele também teve que jogar pra uma molecada mais nova. Ele tentou. Agora ele tipo tá Mas surfando na Victor ainda Clay. assim, eu ainda acho que na época da banda... Ainda é o Rolava Di do mais. NX0. É, Entendeu? eu acho que rolava Mas mais. você acha que não volta daqui 3, 4 anos uma turnê NX0? Pode de ser, um mas ano? os meninos Eu estão bem iria. colocados, né? Os outros. Mas eles são muito amigos. O São, G, são. o Dani. O Dani Será é que marido iria? da Pitty, pô. Batera do NX0 é marido da Pitty. Tá tocando com a Pitty agora. Cara, é muito louco, mas pelo menos você viu isso também fazendo com essa galera assim, que a gente ainda é muito popular, então a gente não se vê como artista. O músico é muito diferente, porque Cara, o músico, ele é colocado num pedestal. A gente que é comediante, o cara vê um músico na rua, que ele gosta, ele fala, meu Deus, você tá aqui, tal, como é que é? A gente que é comediante, os caras enfiam o dedo no meu cu. O cara me vê como ele amigo. gosta. porra. Ou o cara de rádio. Desculpa. O cara vê como amigo. Ei, viado, Verdade. oi, aquele É vídeo, foda tal. isso, E eu né? não conheço o cara, eu tomo um tapa na cabeça e tal. Isso aí e tal. Acho que o Big Brother também é muito isso, né? Muito. Que a pessoa convive com você.
A pessoa se Franzinha acha tem- muito íntima, né? Tem E a fã louca até hoje. Já te via Isso é todo muito dia. maluco, via né? todo dia, tava na. Isso é As muito pessoas falavam, maluco. você entrava na minha casa todo dia? Você tava cozinhando. Agora Você pode tava entrar na brigando, minha, mas... né? Agora de pode entrar na pijama. minha e meter login sem, paga por mês. Melhor. Agora é melhor. O músico, ele é colocado sempre no pedestal, ele sempre tá no palco tocando. É. A gente, muitas vezes, tá fazendo uma coisa que o cara faria e tal. A Francine tava só Cara, vivendo. é o que a gente no- tá falando antes de começar aqui. O dia que eu fui lá com os caras do Jota Quest em Floripa, cara, se sentar e trocar uma ideia com os caras não se colocam, tipo, sou o Jota Quest. Se você colocar eles como isso, eles vão querer trocar ideia com você. Se você ficar, mano, então eles não vão querer trocar É. ideia com você. E mesmo a galera que eu entrevistei nessa segunda temporada, que eu nem me entrevista assim. Você viu isso aqui hoje? Eu falei assim, Fran, o que você quer falar da sua vida? Não me entrevista. É tipo, cara, vamos falar Bate-papo, borracha. é. É. E eu me surpreendi muito com todos eles. Porque todos vieram com muito conteúdo, todos vieram muito soltos, assim, preparados. Mas foi uma parada que ninguém veio ali pra lacrar, ou pra gerar cortes, ou pra não sei o que lá. Tudo bem que é como ter uma fucking sala numa cozinha no fundo. Mas foi muito solto, saca? Com comida, com bebida, com zero polêmica, zero... Mas muitos deles me falaram exatamente isso. Tipo, num primeiro momento, quando eles estouraram, quando eles tiveram uma primeira visibilidade, pensa no Big Brother, eles falam que eles tiveram um momento de ego, de se transformar numa coisa que eles não são, assim, de começar a se achar um pouco mais, e depois eles foram botando o pé no chão de novo. Você já me perguntou isso, né? Num Quando é primeiro que caiu a impacto, tua assim. ficha que a coisa tava desgringolando, assim, sabe? E é difícil isso, mas assim, desgringola. Mas o Emílio Surita tem... Cara, eu acho ele tão genial. Eu Tão também. genial. Ele é muito cancelado, mas eu gosto... Ele tem as frases que eu acho mais certeiras da vida. E ele tem a melhor definição de sucesso que eu já vi na minha vida inteira. Sucesso é o que acontece entre dois fracassos. Mas Cara, tá. é genial. Mas ele é Você pega- muito bom. Eu sempre fui fã do Emílio, cara, mas eu sou fã, eu sempre É. falo isso. Eu sou fã do Emílio muito, mas muito antes de Pânico na TV, porque quem é do rádio, você já entra no rádio tendo algumas referências. E o Emílio é uma referência do rádio, ponto final. É isso mesmo. Eu tive até uma história que eu sempre conto, que eu dei uma gafezaça com o Emílio uma vez, assim. Que eu passei uma puta vergonha. assim. Conta! Eu já contei outras vezes, eu vou Mas contar de conta novo, eu que tenho sei vergonha. essa história. Eu tava pela educadora, num show dos Backstreet Boys em São Paulo. Fui levar os ouvintes e tal. Tava eu e uma amiga que trabalhava na rádio na época. E aí o Emílio tava parado na porta. O Emílio, ele não é... O cara do rádio, ele não é famoso. A gente não... Ele ficou famoso depois da TV. a né? gente não é. E principalmente antes não tinha imagem, né? Mesmo o Emílio já tendo feito TV, ele era muito famoso no meio rádio. Então você ouve o cara, sabe quem o cara é, mas você não sabe a imagem. Mas eu sou do rádio. E tu era fã? Eu gostava muito, eu não era fã no coisa de fã, mas eu gostava, né? Era um lugar que eu queria atingir na época. Sim. Aí eu olhei ele lá e falei, caralho, é o Emílio. Aí eu cheguei, puta, Emílio, mano, adoro o seu trabalho. Tô lá na educadora, ele, pô, puta rádio, educadora é uma boa rádio e tal, legal. Eu falei, meu, eu sou seu fã desde a época que você trabalhava na Clube de Ribeirão Preto. Aí ele olhou pra mim assim, eu nunca trabalhei na Clube de Ribeirão Preto. trabalhei, né? Um abraço aí, viu? Valeu, bebê. virou e saiu. A minha amiga deitou no chão de tanto rir. E eu olhei e falei, caralho, o que que eu fiz? Aí eu falei, mano, não era ele. Quem trabalhou na Clube era o Banana. E eles trabalhavam juntos, eles têm... um Caralho, mas o timbre- Banana... Banana, mano. Era o Banana. Errei, né? Você se redimiu? Não, Até nunca hoje? mais eu Nunca mais encontrei vi o o Emílio. Emílio, cara. Acho que eu vi o Emílio depois de umas duas vezes. Por quê? É que o Emílio olhou e falou assim, o que o Digão do Raimundo tá me falando? Não, e eu encontrei o Emílio, eu não tive coragem de falar isso. Eu fui chamado 2 vezes pra trabalhar na Jovem Pan. É mesmo? E aí que eu massa. fui uma vez e ele tava lá, ele entrou na sala. Aí até o Gustavão falou. cobriu. Não, cobriu. Cobriu. Não cobriu. É que eu estudava, eu tava na Unicamp ainda. Aí eu não saí. A outra vez já tava nos meus negócios, é mais difícil. Mas eu não tive coragem, cara. Eu olhei pra ele, tava lá na mesma Mas tu sala. achava que ele trabalhava nesse lugar? Eu sabia que ele trabalhava lá na Pan. Não, nessa de Ribeirão Preto. Eu tinha umas fitas, a gente tinha umas fitas de locução, tal, que era Você muito confundiu, comum. né? Tu E eu confundiu. confundi. Mas o cara é foda.
Mas sabe o que é foda? Referência. Eu tava falando, a gente tava falando do Big Brother, a mesma maneira que, velho, do nada ele te põe nas top 100 das pessoas mais famosas no mês, passa um aninho, conforme vai entrando outro Big Brother. Quando Só a relevância vai quando diminuindo. entra outro, a gente fica... Ex-Big Brother. Não, com não, ciúmes, não. com... É alguma... É um mesclado de várias coisas, tipo assim, ai, nossos fãs vão esquecer, as coisas vai vir outras pessoas no lugar e tal. A gente fica com isso na cabeça, você sabe, isso é novo pra você, pra todo mundo. Depois do Big Brother, eu já tive a minha geladeira vazia. As pessoas acham assim, nossa, eu lembro que eu não tinha nada de dinheiro, eu tinha, Bruno, tipo R$50, assim. E eu já tinha adotado meu cachorro mais velho. E aí eu tinha que comprar comida pra mim e pra ele. Caralho. Aí eu fui E cachorro é foda. comprei um frango de Cachorro pega no padaria, coração. dividi com ele, quase não consegui comer, dividi com ele comeu. E aí, puta, meu coração tá chorando. E aí fez mal pra ele. E aí, isso me quebrou. Isso aí. E aí eu não consegui comer, eu deixei só pra ele. Ai, que horror, isso não era pra meu Deus. E aí... Eu sei dessa história. E aí eu dividi com ele. E aí, enfim, eu dei pra ele, ele passou mal, né, da barriga. Aí uns dias depois pintou um pouquinho de dinheiro. E a partir daí, é por isso que eu sou meio assim, sabe? Tipo aquela coisa de aproveitar a vida. Aproveitar a vida, que a vida é uma roda gigante. Às vezes a gente tem, a gente não tem. Às vezes a gente tá bem, às vezes a gente tá na merda. Verdade. Entendeu? A pandemia veio pra provar isso. É, isso exatamente. E aí, depois disso, assim, nunca mais eu vou deixar isso acontecer. Mas nunca mais. Por isso que hoje eu mostro a bunda na internet, tá ótimo. E o que você fez entre Big Brother e bunda na internet? Nossa, eu fiz um monte de coisa. Eu fiz a Luciana, de contei aqui já, né, pra vocês. Eu fiz a Luciana Gimenez, eu fiz... Luciana Gimenez era 3 o anos. terceiro entretenimento para um jovem de Valentim Gentil. O primeiro era Emanuele, no sabadão da Band, às 2 da manhã. Era muito bom. O segundo era a banheira do Gugu. E o terceiro era o desfile de lingerie da Luciana Gimenez. Nossa, era muito bom. Não, esse tempo Não, aí mas eu não bombava. sabia que você tinha chegado tão no fundo do poço de Luciana Gimenez. Super pop. Não, Chamaram essa semana pra ela, ela falou, eu não vou mais, eu não preciso mais. não que eu precise mais, mas eu disse, eu não vou. Aí você assim, fica pra próxima. Eu disse, não vai ter próxima, eu não vou. Você nunca participou de um debate de Bolsonaro contra Henrique Cristo, né? Não, é tipo isso. Não, já fiz trabalhou tudo. 3 anos lá. Mas eu era repórter dela, entendeu? Ah, você trabalhou Não. com ela, é verdade. Eu trabalhei com ela. Aí depois eu trabalhei... Deixa eu ver. Nossa, eu fiz bastante coisa. Pera, vamos Fiz lembrar. agora pera. é tarde. Fiz agora é tarde. Não durou muito tempo, mas tudo bem. Você Do fez Rafinha. Do Rafinha. Aí depois... Ele fala mal da época do Então, Aí depois eu fiz os próximos carnaval da Band, de 2016, 2017. Eu fiz os carnavais, eu fiz a cobertura em Salvador. Fiz também... Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu fazia... Não sei se vocês lembram disso, da Bolsa de Mulher, do Te Contei. O que eu Te contei. Era Era blog. coisa de mulher, era um blog. Eu trabalhava lá, e aí eu fazia reportagem Essa eu não sei quão boa ela tá? Porque ela tá na minha geladeira já tem um Não, tempo. tá geladinho. E aí eu fazia Tá lotado. reportagem na rua sobre o Big Brother. Daí eu fiz sobre a Copa também. Tipo assim, me dava o microfone e vai, Francine, faz. Fiz Internet, que era um programa da NET, que passava... A NET que contratou, não sei como me contratou. Eu não sei. Eu sei. A gente Você é sabe. uma espontânea, meu. Mó Não. carismática. Não, Você não faz um podcast? Já deve ter ouvido isso 76 vezes. eu já falei umas pessoas aí, mas ninguém dá ideia pra mim boa, sabe? Tem que ter nicho, tá de porra de nicho. Porra de nicho. Tem que saber... Podcast não dá dinheiro. Ela vai ver o quanto deu no final. Ó, mas do mês, ó, ela vai falar, deixa eu eu- ficar no meu eu- OnlyFans. Eu vou te cachorro. dizer daqui a pouco se o nicho funciona ou não. A primeira temporada do Vamos, eu fiz sem nicho também. Eu fiz com o prefeito de Navegantes, que foi um papo legal pra caralho. Mas eu queria entrevistar gente assim. E eu foi um queria papo legal pra tentar tirar caralho. Só essas que a galera acha que porque é prefeito, vai ser só um negócio político. É política. Só que ele é um cara que ele tem um supermercado, uma rede de supermercado com 2.000 funcionários. Eu tenho uma Nossa. amiga trans que eu queria entrevistar ela, gente. Eu queria entrevistar ela. Entrevista, Ela traz tem, ela ela aqui. tem uma história de vida fodida. Eu queria... Mas assim, eu não quero ter nicho também. Essa porra de mas nicho. você tem que testar.
Se você conseguir, se funcionar bem sem nicho, Não, vai sem aquela nicho. coisa, você não vai ligar pro views porque vai rolar. Se você fizer do fundo do isso. coração, vai demorar. Cara, Mas vai rolar. Assim, ó, a primeira temporada do Vamos eu fiz sem nicho, mas me preocupei mais com plays, assim. Tu já fez quantos? Essa é a segunda temporada. Então, eu fiz 11 episódios, 11. só que eu tinha um sócio, que é o Giliard. Só que o Giliard agora virou coach de marketing digital. Maravilha. E aí tá lá. Apoio. Tá andando de Mercedes agora. Tá andando de Mercedes. Só que a gente não nichou. A gente fez com um artista, a gente fez com o Brian Bear, que é um cara que eu gosto pra caralho. Moleque novo que, assim, ó. Se você não tá tocando no educador ainda, vai tocar em algum momento. Porque esse é um cara que eu aposto muito. Fiz com o prefeito, fiz com repórter da Globo. Foi zero nicho, mas foi com uma galera que eu queria contar história. Foi bem, mas é isso. Foi bem. Tá. Agora, a segunda temporada, eu fiz uma semana inteira de gravação. Cara, e assim, ó, honestamente, se me der 2 plays, eu tô cagando. Essa é a parada. Eu tô cagando, porque o Biel fez comigo, cara, a gente saiu na sexta-feira tão extasiado das gravações. A gente tava meio tenso, porque era muito artista, sei lá o quê, vai dar certo, não vai dar pau nas câmeras, não vai dar pau nas câmeras, o microfone funciona, não vai gravar, é rec invertido, os caras... Então, rola... Só que, mano, só que você tá tenso, só que a galera que vai lá, você fala, mano, puta, deu uma demorou, Mas demorou, cara, fica mas de não boa. é nem isso. O que aquilo me gerou de olhar na cara das pessoas que eu queria conhecer a fundo, que eu gostava, pessoas que são relevantes na minha vida de alguma forma, que tocam no meu Spotify, e eu consegui olhar para essas pessoas e conversar com essas pessoas fora das câmeras. A parte mais legal do podcast não tá no podcast, saca? A gente ficou bebendo com a Ana Gabriela. Cara, a Ana que chegou às 4 da tarde. A gente ficou bebendo até 11 da noite. A gente despachou a Ana porque a gente tinha show do Lagoon aqui 00:30 em Campinas. A gente tava em São Paulo. E por ela ficava até 2 da manhã. Ainda falei, cara, vamos pra Campinas. A gente passa lá, pega a Bia, que é a namorada dela, a gente vai todo mundo pra Campinas. Você pensou que do caralho, eu cheguei em Campinas no Lagoon com a Ana Gabriela? Porra. Olha, Bruno da Folia. Não, Bruno é do rolê. Não, eu já fui mais, hein? agora tá cabeça É bom fazer sem expectativa, né? Porque aí tu não se frustra Porra. se der alguma coisa errada, entendeu? Cara, com a malta, os moleques, parecia que eles não se viam há um ano. Eles estavam, tipo, felizes entre eles, saca? Isso é muito massa, você ver uma banda feliz entre a própria banda. Com a Maíra e o Lucas, cara, hoje a gente foi comendo pizza e bebendo até 3:30 da manhã. O negócio deles era 7 da noite. Essa é a parte mais legal do podcast. Fode o trabalho do seguinte. É a parada que eu não tenho mais. Eu já não consigo mais relaxar. Eu já faço pensando no número, já faço pensando em render, que é meio uma parada de quem trabalha com TV. Você acha que o Faustão Sim. faz o que ele gosta? Ele não faz nem um pouco. Você acha que sei lá, Mas será qualquer que pessoa... não? Não, O cara não, sai eu o discordo. cara sai de um domingo pra um diário na Band. discordo. Eu Faz, discordo. mano, Eu não acho faz. que ele Ele não não- faz é possível. tudo que ele gosta. Mas O eu cara acho que não sai da dentro ali Globo não pra faz. Band pensando em número. Na minha opinião, sinceramente, eu acho que o Luciano Huck, por exemplo, ele preferia estar fazendo o papo de segunda, talvez, falando sobre a economia do país, do que tá entregando casa lá. E já deve estar de saco cheio disso. Mas vem cá, o Faustão. Você falou do Faustão. O Faustão precisa de dinheiro, Xaxá? Não. Não. Mas aí que tá, ele precisa pagar aquela estrutura. Não, ele já tem grana pra pagar tudo isso. Mas aí que tá, Pra ao mais de mesmo uma geração. tempo, Pra ao mais mesmo de uma tempo, geração. ele tá numa estrutura tão grande, na minha opinião, que ele tá numa estrutura tão grande que ele já tem que fazer as coisas que tem que funcionar ao mesmo tempo que o Johnny Saad tá cobrando Sim, ele de sim. audiência, porque não Não, sei não, o esquece quê. a Band. Ele não precisava ter entrado nessa se ele não gostasse. Mas daí vem ego junto. Tem eu o não- ego, eu não mas vou acho que falar. ele Eu, se eu gosta. fizer um Cara, negócio... mas aí entra o lance, por exemplo. Ele ó, gosta. Mano, O é artista. foda, é foda. Aí entra o lance assim, ó, o Skank fazendo turnê de despedida. Não é de despedida. A turnê de despedida do Skank, cara, a pandemia fodeu a turnê de despedida do Skank. Porque o Skank não quer mais despedir. Comercial. Tô tirando do meu sovaco essa informação, né? Mas você acha que o Skank Ele quer continuar a cantar. 2 anos parado? O que esse cara mais quer é pro Vai palco. cantar. Não quer parar. Dar o rolê deles e pegar a grana deles também, que ficou É 2 anos lógico. sem ganhar. Cara, tem a grana, mas assim, o músico, o lance do palco é foda, pô. É A cachaça. troca do artista com o público. Cara, eu fiquei 1 ano sem banda e assim, eu faço show pra 300 pessoas, 400 pessoas. Quando a gente faz Bárbaros, e a gente fez um Bárbaros em americano, foi 2.000 pessoas. Cara, você sai dali num nível de endorfina que você chega em casa e não dorme. Você chega em casa felizão, você quer ver todos os stories, você quer falar, caralho, que puta dia massa. E só a música tinha me proporcionado isso na vida.
O podcast essa semana que eu gravei os episódios me proporcionou isso. Todo dia, cara, a galera ia embora, a gente ficava trocando ideia até, tipo, 2, 3 da manhã. E não é só eu que tô aqui na câmera com o Eu microfone. não vou ficar aqui até as 3 da manhã. Nem eu. 2h30 já tá tudo isso. Nem eu. Eu, na verdade, daqui a pouco eu tenho que ir embora. A hora que chegar as batatinhas, vamos embora. Mas, Mas- deixa eu perguntar Cara, um mas negócio que eu não perdi. consigo ter isso ainda. Eu não consigo mais ter isso. É eu sério? tenho que fazer porque eu tenho uma pequena estrutura atrás de mim que eu preciso, e às vezes é viagem na cabeça, que você fala assim, se você parar e fizer cálculo, calma, relaxa, velho. Ah, tá não, tudo mas certo. calma aí. Tem coisa que você faz que claramente dá pra ver que você tem tesão fazendo. Claramente dá pra ver brilho, Tipo o quê? o brilho nos Tem que ter. pô. Alguns quadros que a gente realiza. Qual? Ah, por exemplo, essa semana que a gente gravou o da barbearia. Porra, mano. Ele você tava viu? com tesão Mas de fazer, ali eu juntei os dois. Tava Não, esfregando o tudo pau bem, Ali eu juntei cara os lá. dois. Tava Mano, esfregando só que ao o mesmo bigode. Tava tempo- literalmente com tesão Ali da me- barbearia. Ele me abraçou pelado, Ali mano. me dá alcance, mas não me dá grana. Só que eu digo, cara, é foda. Mas a alegria, Mano, ele mas não eu fala fiz isso, sabendo mas que vai a dar alegria, número. É o alegria, business. não, a gente já fez um monte que você achava que ia dar número e não deu número e ele se divertia pra caralho. Então eu acho Sei, que tem mas os dois assim, ó, lados. Quem vê de No fim fora, das contas vira trabalho. quem vê de fora, Ah, eu vejo que é um personagem, mas eu vejo que você gosta. Não, mas é que... Não é uma parada tipo, caralho, Não, eu tenho que fazer isso aqui. Eu gosto, a mesma coisa se a música virar o que põe a comida na sua casa, velho. Ah, não, é quem tem obrigação, Você vai- gente. É obrigação, É, brother. mas Mas vem isso- cá, que você isso é falou do verdade, Skank, isso você é falou verdade. que você acha que eles não vão parar? Não vão. Eles vão. Por um ano. Eles, ou mais, porque o Samuel sai em carreira solo. Ah, então. E aí Então não ele vão vai- parar, então é né? 6 meses, Não, vai dar errado. parar sabe? Quem o não, vai Marques. quem não vai parar é Samuel. o Samuel. O Samuel entra com a carreira solo. Ele ia começar a carreira... Eu acho que eu nem poderia ter falado isso. Ah, Vamos não, cortar vai sair a só em história. junho. Só. Você Corta. põe A corta, história né? do cachorrinho Sabe corta que é muito triste. Tô por ti. Se Não, quiser, eu deixa, porque é parte de Ah, emocionar deixa, as pessoas. deixa. Eu acho Legal. massa. Põe Você o tinha Pix, contado pede isso? doação. Eu amei a sabia. história. Eu, Já a- eu, sabia? ó, eu, Não me eu, falou. eu, eu Não. acho, mas, Não, sabe- minha história. mas eu acho legal que humaniza muito. Mas assim, aqui é zero frescura. Você fala corta, eu vou cortar. É, não, a do Skank eu preciso levantar Deixa, essas põe o Pix informações. dela pra dar em É, não. doações. Eu acho que a do Skank sai vai em ter junho, cortado. você me fala se precisar de corte. Não tem Piada, problema, não. tudo. Porque é a última. E já ia terminar antes da Mas, pandemia. então, mas aí o Samuel Rosa sai em carreira solo. Vai sair. Dura 1 ano, 2 anos. Aí não dá certo a carreira solo do Samuel Rosa. Daqui 5 anos volta o Skank, entendeu? Não, pode ser que em 5 anos é muito tempo. Hoje é para não voltar. É, mas eu acho que volta. Esse NX0 eu aposto que volta em algum momento. Nem que seja fazer uma turnê tipo E Sandy o Júnior. Thiaguinho não volta. É. Nunca mais, não tem Exalta Samba mais com eles. Mas é que é diferente. É né? diferente. O Thiaguinho virou. E o Thiaguinho era funcionário O do Exalta Samba. Ele nunca foi Exalta Samba. O Thiaguinho, ele hoje é do tamanho ou maior que o Exalta Samba. Se o Samuel Rosa virar um artista maior ou igual o Skank, Que é Skank bem não volta. difícil. Olha o Skank Nando. não volta. Reis? Ah, mas O É Nando outra, ficou maior outra que Titãs. época. É outra É, época na- que o Titãs continuou. eu não- Só que demorou pra ele ficar eu, maior não- que o Titãs. eu adoro as composições do Nando, que puto, o Nando cantando não dá, mano. Eu vou me xingar muito. Mas Ah. Eu vou te xingar muito, Ah, eu sou... Tu não gosta das composições Nunca. dele? Eu adoro Mega as fã. composições dele. Tu não gosta dele? Eu gosto dele, ó, não me fode. Não, porque lá ele falou Não, na rádio. eu acho ele cantando. Ele eu... foi na rádio e disse assim pra ele, viu, eu tava assistindo teus vídeos Não, e assim, tal. ó, Ele falou eu assim, ia achar tá. eu ia achar espetacular fazer um podcast com ele, fazer um som com ele, ouvir o cara. Mas como cantor, eu acho ele um puta compositor. Pô, eu gosto dele. Eu gosto da voz dele Eu até. gosto da voz dele também. É, Só não gostei de ele me dar entrevista, porque... ao vivo eu achei não meio. rolou. Mas é de gosto, né? Assim, Eu amo ele dando entrevista. Não, porque eu disse, eu Eu amo assisti tudo tudo nele. dele. Ele tá sendo falso pra caralho. Teu cu. Sou 100% Nando Rei. Mas eu achei, Ah, mas eu mas, achei ah. inteligentíssimo. Agora, pô, lançar um som com o João. Porra, do caralho. Do caralho. Puta estratégia. Ficar na vitória. Golaço. Cara. Você acha que ele queria? Turnê com a vitória, Tá porra. sempre Você acha que ele antenado. queria? No final Business. das contas. Business. Trampo. É trampo. Com a Ana e com a Ana Vitória, eu acho que queria. Com o João, eu não sei. Não sei, porque eu não vejo um feat Sei. Eu vou sair desse certeiro. Eu acho que ele olha muito levou, de cima vai pra levar. baixo assunto. e alguém fala, vai, Não, vai. volta que eu preciso encerrar. Terminar esse assunto, Cara, não, Não, sei, não, não. porque... Ele levou o amendoim, aí é não o foda. milho. Você sabe que o milho que você tá com milho caga inteiro, né?
Amanhã Tá você todo se cagando, vem cá. Amanhã você vai olhar. É verdade. Mas, ó, dicas que podemos dar nesse podcast. Tenha um bom advogado. Gente, o advogado é ótimo. O melhor. Ele só me irrita que ele fala muito pausadamente. Ele tem muita calma. Isso não é que me irrita, é mais ou menos. Ele fala muito certinho e ele não é a pessoa estourada, entendeu? Eu gosto. Aí eu falei pra ela me falou isso, eu falei, mas Francine, ele é advogado, ele tá acostumado, ele tá fazendo isso o dia inteiro. Ele tá calmo. E eu falei, mas nervosa. o problema é seu, não é dele. Assim, ele, tá bom, vamos resolver o que é, Ó, mas Gente, essa é uma verdade que ela não é tão verdade. Por isso que eu não faço muito processo judicial, porque eu não consigo tratar o negócio como se não fosse meu, saca? Entrou no escritório, puta, aquilo me toma conta. Aí chega sexta-feira, Jura? juro por Deus. É que no seu caso, era um caso que ele não tava numa ação judicial e a gente tava com a vantagem. É diferente. Agora, quando você vê o negócio pegando fogo, e aí você manda uma notificação. Aí o cara vem com uma outra notificação que você fala assim, caralho. Bruno, mas eu vou te falar, cara, a Fran, nossa, o que a gente é grato por você. Nossa, Não, demais. Pode cortar demais. isso, velho. Se quiser colocar, pode colocar, pode postar no seu Instagram. Fala aí, Pode, é Francine. muito, muito, muito obrigada obrigado. mesmo. Porque eu tava sem rumo mesmo, né? É, e você veio, pá, trocou uma ideia Foi com e você calma, passa tranquilidade. Passa muita. E eu sou uma pessoa nervosa. Passa muita Não, pô, tranquilidade. mas é. Mas tá certo, mas faz tem- parte do trabalho Tem também. que ser assim. Eu preciso passar que Sim. o prédio tá pegando fogo, se o prédio vai pegando fogo. No caso de Exatamente, vocês, não é. tava pegando fogo. Tinha uma preocupação ali, né? Invasão de conta, ou sei lá o quê. Uhum. Mas eu sei que a plataforma é séria com essas coisas. Uhum. Todas as plataformas são. Nenhuma plataforma quer que um host, vamos chamar assim, de relevância perca o perfil. Uhum. Porque pensa, se um cara entra e invade seu Ah. perfil, esse cara não vai ter seu E- conteúdo lá. E era o que eu até falava pra Fran, mas óbvio, no meio do caos era difícil ela absorver É. isso e óbvio, dá pra entender. Mas eu falava, Fran, assim, no final das contas o conteúdo é você. É. Então É fica isso. tranquila. É isso. A plataforma vai defender você. Se você tem um problema com a pessoa, um contrato por fora, que nem valia nada, mas se tiver um contrato por fora, ele veja. Vamos chamar de contrato. Aquele papelzinho lá. Mas você tem um problema por fora que você trate por fora, mas a plataforma é você. A plataforma está escrita lá. O problema Francine dessa Piaia. plataforma especificamente é não ter um suporte brasileiro. Você pode ligar e resolver. É, Como não. várias Eu tive, plataformas. eu tive que transcrever a notificação que eu mandei pro cara para inglês, para passar para a plataforma e falar assim: olha, tá acontecendo isso. Uhum. Escreveram um e-mail em inglês, uma notificação em inglês. Falei assim: olha, essa aqui é a notificação que eu mandei pro cara, mandei em português, vou traduzir para passar para vocês. Explicar pro cara lá na gringa o que tá acontecendo aqui no Brasil. Esse cara tem que ter uma base aqui. E, cara, olha, você que você tem um trampo na internet, você de música, o que for, comédia, for conteúdo adulto, cara, tem um advogado, tem alguém que vai te ajudar, porque, Verdade. cara, uma hora você vai ter problema. Eu tava É. lendo sobre o Telegram, tá tendo muito problema com o Telegram, só que o Telegram é uma plataforma russa, e a Rússia quer que se foda o resto do mundo. Tá Se botando. tiver vídeo da É isso Francine mesmo, é lá, isso mesmo. o Telegram vai falar, problema é da Foda-se. Francine. Ah. Se tiver vídeo seu... O Telegram é no- famoso por isso, né? Deixa eu focar. É. Terra de Foda-se, ninguém. eles são da Rússia lá, velho. E a procurar. Rússia agora que Não desmembrou fala do mal da mundo. Rússia que vai que dá uma bosta pra nós, né? Entendeu? Não fala A mal. plataforma que a gente tá é americana, então eles vão adorar. Mas eles estão que se foda, velho. Então é bem complicado, independente da plataforma que você tá. E se tá na internet, você sabe. É uma treta, né? É, cara, o seu telhado, além de ser de vidro, ele tá ali o tempo inteiro. Quanto mais conteúdo você produz, mais risco você tem. Não tem jeito, cara. Exatamente. Maior risco, tipo, Monark. Cara, o Monark foi um caso assim, ó. É que ele já tinha muita arma apontada pra ele. Mas se você for parar Mas pra calma aí, ele analisar... deu munição. Não. Pra uma Burro. galera, o tempo Burro. inteiro, todo dia. A forma como o Monark falava certas coisas, cara, isso você tem que repreender. Mas, cara... Tem gente que fala coisa pior. Então, e não óbvio. é só isso. Se você Mas conhece não o tem a Monark... relevância que ele Então, tem. é isso que eu tô falando. A Então, parada mas, é a mas- relevância. Mas se você conhece o Monark, quem escuta o Flow, sabe que o Monark não quis ter uma fala nazista. Ele só coloca as coisas de uma forma muito ruim, às vezes. Burra. É isso. É. Mas tem um outro foi problema nele. Agora eu vou entrar nisso aí que eu vejo. Ele defende uma liberdade extrema e restrita e tudo mais. É o direito dele. Só que uma coisa que ele não entende, que ele defender, o que ele for defender, ele tem que entender também
que podem haver consequências relacionadas Sim. àquilo que ele tá E fazendo. saber como falar. Você não pode A Exatamente. internet não é livre. A internet não é acabou. livre. Exato, exato. Ó, Não. fala pra você, a internet não é livre. Se você postar coisa isso. que o Instagram não quer, ele vai derrubar sua Vai. conta. E o outra, YouTube é a mesma marca, coisa. cara, O YouTube é uma empresa. os patrocínios do Flow caíram igual dominó, assim, ó. Ah, Pau. zeraram, né? Agora acho que estão É. voltando. E não tem isso também que muito criador de conteúdo fala, puta, agora eu não tenho chefe. Você tem sim. Se o Instagram apertar 2 botões, acaba com o seu Instagram, acaba Flow com a sua ficou fonte 2 de meses sem renda. monetizar, sem patrocínio. É, E aí? Como é que então, você faz com 80 pessoas? Tem regra sim, você tem que seguir ali. Não, é terrível. O que aconteceu foi terrível, mas eu lembro de uma galera, e tem uma galera que ainda tenta vender, não, mas ele é um bom menino. Tudo bem, só que tem também aquela coisa, bicho, você falou. Não, falou Você bosta. fez, Falou e tem bosta. muita gente que te segue. Não acho que era pra tanto, não acho que era pra tanto. Falou bosta. Tem que ter uma represália? Tem. Mas é isso. A internet, cara, você tá ali. Quanto mais conteúdo você coloca, maior o risco que você tem. Sim. Não tem E, ó, jeito. e você pode ter 80 milhões de seguidores, você é um grão de areia pra plataforma. É. Isso eu aprendi. É isso Você é mesmo. um bosta pra plataforma. Você é só mais Não- um, porque se a plataforma apertar um botão, o meu Instagram é bombado, você apertar amanhã, puta, agora amanhã eu vou entregar tudo que o Bruno quer e É isso. vai que Não vai. coloque toda a sua plantação no terreno dos No outros. terreno dos outros. Você ouviu, Francisco? Agora eu fiquei preocupada. Brincando, é Tem que criar uma plataforma sua. É. OnlyFran. Melhor plataforma. Essa aí é boa, hein? Vamos registrar. Registra pra nós aí, Bruno. Antes disso, pô, Gente, pelo eu vou amor de encerrar que eu vou fechar um contratinho aqui agora. Eu já tinha pensado nesse OnlyFran. Vai ser um Boa, OnlyFans em é breve. boa, hein? Muita já ideia, tinha muita falado. ideia. É bom, é bom. Mas eu já tinha pensado antes. Só que eu não Gente, boto pra fora. Não queria paga muito os royalties pra agradecer ele, então. vocês, porque eu sou fã dos três, eu gosto muito do trabalho dos três e são 3 pessoas que eu quero perto da minha vida. Eu espero muito que esse episódio, que a galera goste tanto quanto eu Graças gostei a Deus aqui. vai Ah, ter que bom. é advogado vitalício. Bom, o Bruno, Pô, eu sou você o sabe que eu te pior considero meu cara amigo. pra né? cobrar, mano. Tanto que os moletons não Ele tem é. dinheiro pra paletó. gente. Cara, mas é assim, o que eu acho que é legal, pelo menos da minha parte, eu quero. Quando a gente tá falando assim, um negócio tipo assim, puta, vamos falar como produtor de conteúdo, vamos falar de pessoa física. Sim. Eu quero muito que a molecada entenda e que a galera que tá vendo entenda que, mano, se for ver meu conteúdo, vai falar, mano, ele é um babaca. Eu sou um idiota, eu sou um trouxa, mas eu sei exatamente o que eu tô personagem, é isso. fazendo. Personagem É consciente. trampo, porque você ser um cara idiota, você vai fazer a pessoa rir um dia, mas fazer a pessoa rir todo dia, você tem que trabalhar, você tem que ter uma base. Que eu só quero falar pra quem quer seguir isso, que tipo, cara, só estuda, veja o que quer fazer, porque é difícil, mano. Fazer piada ainda é mais difícil. Você faz música, se você não tocar a sua música mais bombada no show, as Dancinha. pessoas vão reclamar. Não. Eu não posso repetir uma piada, isso que é uma merda. É foda. É foda, cada um tem a sua particularidade. Igor, E ele Gui- repete. Igor ele Guimarães é um cara que eu acho genial. Eu gosto dele pra nisso. caralho. Esse moleque é um gênio, cara. As sacadas, a voz. Cara, é isso que você falou. Você não, a Cris falou isso no episódio do Vênus. O músico, você vai lá, você vai ter que. O Los Hermanos vai ter que tocar na Júlia pra sempre. O comediante, ele não pode fazer a mesma piada. E sempre. tem que inovar. Esse é o grande desafio e que é o do caralho também da profissão. Mas é foda, mexe com a cabeça pra caralho. Nossa, você ficou louco, né, Francine? Fica. Maluco. Bom, como eu falei, o Bruno, já há pouco tempo que a gente se conhece, sei lá, 2, 3 anos. Meu ator favorito. Cara. Porra. Mas eu já considero o Bruno um puta de um amigo, cara. A gente, Me manda desde o começo. esse clipe. Não, vamos Mando, pôr aqui já. vamos, Vamos pôr aqui coloca. agora. E porra, pra mim, eu tô achando super legal. Sempre que a gente pode parar pra trocar uma ideia e falar sobre tudo aí, eu acho muito legal. Não, cara. eu agradeço. Eu sou fã do Didico já tem tempo. E o Dico, cara, aquela foto sua, com uma gravata, uma camiseta, um paletó. Eu que ele tá amo! servindo. Eu amo. Ele dá uma foto sensacional desse clipe. Então aquilo pra mim foi um dia que eu me realizei. E o podcast eu fiz exatamente por isso. Pra trazer pessoas que eu gosto, pra trocar uma ideia legal. E obrigado por vocês terem vindo. E Valeu. Você deve Eu ia Obrigado. falar uma baixaria, mas eu não falar. pra Estragar falar. o Eu ia momento. dizer, não, eu deixo o pessoal de pinto duro na internet, mas eu sou de família. Mas é seu trabalho. Eu vou tatuar isso. É seu trabalho. Eu vou sentar. Deixa. De pinto do. Diretamente sim. Meus amigos gay tudo te adora.
Que bom, que bom. E é isso aí, de pinto duro a gente termina esse episódio. Nesse frio, nem fudendo de pinto duro. Eu queria falar do pinto duro e dar um close no Biel ali, ó. Vergonha. Gente, obrigado. Beijo pra vocês. Obrigada a você. Até a próxima e agora a gente só se vê na 3ª temporada e com mais patrocínio, eu espero.